Então o Hugo vai ser apresentado como Hugo Poeta, né? Dentre todas as características também aí. toco violão, danço forró, irmão. Salto pipa. Solto pipa, jogo bola, rodo viando. Manava tudo. Tu sabe alguma poesia, Racine? Faz aí. Sei. Sabe? Pode. Pode? Declame. Ah! O Zarubu. Ah, o Zarubu. Essa é boa mesmo. Vamos começar. Essa poesia aí ia ficar bom, pô. Começamos aí mais um episódio de Búzios Now. Episódio 6. Episódio 6. Estamos aqui com o nosso amigo aqui, Hugo Guimarães, que é o escritor desse livro aqui que está à frente, Manobra das Palavras. Além de poeta, músico, escritor, concurseiro, construtor civil. Mais o que, Hugo? Solto pipa, jogo bola, rodo peão. Quer ficar comigo? Sim ou não? Faz tudo, irmão. Então aí, a gente aqui, a gente tem já eu já conheço o Hugo há muitos anos, né? Até ele que me fez voltar a ler poesia, através do livro dele, que esse daqui é o meu, que tá até com dedicatória. E Racine, como vocês viram aí, também entende um pouquinho de poesia, tava declamando uma antes de começar o programa. Eu ganhei. Não, depois me dá um. Não, com certeza, eu trouxe 2 aí no fator, não. Autografado. Vou levar autografado aí. Ó, Vamos, que isso, pô. Quer que eu dê um zoom aí? dedicatória. E antes de mais nada, gente, lembra aí de se inscrever no canal, curte aí, aperta o sininho, porque isso é muito importante pra gente, né? Que já tá no 6º episódio e a gente tem lá no Analytics, a gente vê lá que, pô, 2.000 pessoas vêm e poucas se inscrevem. Se inscreve aí, ajuda o canal a crescer, hein? Então, Hugo, comece aí a dissertar sobre sua vida, sua história, como é que você começou aí em Búzios. Isso aí. Rapaz, eu vim pra Búzios em 2008, 2009, na inauguração do antigo Brizes, que depois virou Blue Tree, né? Eles estavam fazendo um processo seletivo para contratação da parte de TI, parte de hotelaria toda, né? E eu participei desse processo, assim, quando eu cheguei em Búzios. Seria temporário na época, né? E aí, processo seletivo de uns 2 meses direto. Acho que falo até hoje que foi o processo seletivo mais difícil que eu fiz, porque mais difícil até que concurso, né? Era prova de inglês, dinâmica de grupo, tanta, mas eu entrei. E assim, e pra quem vem do Rio, pra trabalhar com tecnologia aqui, assim, foi realmente o local que, até hoje, né? Assim, acho que são 390 apartamentos lá, a infraestrutura gigantesca. E aí comecei a trabalhar com tecnologia, vim do Rio, trabalho com tecnologia. E aí comecei ali no Brizes, pra mudar realmente de qualidade de vida. Sou de Nova Iguaçu, Baixada Fluminense. E pra gente que vem de lá, irmão, pegar todo dia ali ônibus direto pra Central, Zona Sul do Rio, trabalhar naquilo tudo é muito cansativo. E acho que quando a gente vem pra Búzios realmente é buscando essa qualidade de vida. E aí, cheguei aí em Nárnia, gostei, fui ficando, irmão. Eu já escrevia, né? Poesia já é uma outra parte, né? A formação na área de sistemas, questão de poesia eu escrevo desde pequeno. Aí temos um paparazzi aí presente, ó. Poeta aí, ó. E aí assim eu parei, foi 2009, isso mesmo. Eu lembro que quando eu cheguei em Búzios, assim, definitivamente, tu foi o primeiro cara, assim, que me acolheu. Foi. Né? Cheguei pro trabalho, tu foi, me apresentou, me mostrou a cidade, a gente comeu até pra tu ver como é que a gente tá velho, né? O primeiro restaurante que eu comi depois que eu vim trabalhar aqui, fechou, né? Que foi aquele Caverna. Não, ele mudou de lugar, gente. Ah, mudou de lugar só? Ah, é? Eu passei lá na frente e vi que tava fechado. Não, ele mudou. Depois da Defensoria Pública.
Que eu vi que Próximo à tava, defensoria. eu vi que tava tendo obra ali, eu nem... Não, ele mudou. É, muito bom. É, porque Racine, cara, Racine é um cara que ele, da gastronomia que ele entende. Entende, mexe com isso aí, Ele só almoça, quando eu almoço com ele, é lá naquele restaurante lá que tem que patrocinar a gente, pra gente falar o nome dele, Ah, É. verdade. que fica ali perto da Rua das bom, Pedras, sinal, muito bom. Foi isso mesmo, cara. Tu lembra, tem memória boa, né, irmão? É, opa, eu lembro de tudo, que eu sou o almanaque. Desde o primeiro dia. Como é que surgiu a sua paixão pela poesia? Poesia começou assim na minha família, né? Meu irmão. Deixa eu fazer uma pergunta em cima da outra. E fala sobre a sua página lá na internet também de poesia, quantos seguidores tem? O que aconteceu foi o seguinte: meu irmão é poeta, Fernando Mendes Guimarães, né? Ah, também? Somos cinco irmãos, né? Meu irmão mais próximo, eu sou o caçula, né? 10 anos de diferença. E o meu irmão, então, obviamente, quando eu tinha lá meus 9 anos, ele com seus 19 e tal, eu via ele no grupo dele, com a galera, de poesia, de arte, de música, etc e tal. Minhas irmãs também sempre foram envolvidas e tal. Então, meu irmão, até a parte musical, né? Meu primeiro violão, a primeira guitarra que eu ganhei foi dele, de aniversário. Então, ele que me incentivava e eu via, participava de criança, de sarau. Meu irmão participando, a galera dele de sarau. Eu fui gostando. Até um dia que aconteceu uma situação em casa. Eu era pequeno, briguei com a minha irmã, mais velha, eu tinha, não sei, 10 anos de idade. E eu, na verdade, cheguei em casa e escrevi essa parada. Escrevi, é o que conta no livro, a primeira poesia do livro, uma poesia pequenininha de uma criança escrevendo. Brigando mesmo com a minha irmã, né? Mas eu escrevi aquilo e larguei, né? Aí meu irmão, que chegou em casa, que olhou, que ele pegou aquele papel, olhou, pá. Cara, isso é uma poesia, tal. Isso é o que é isso? Falei, poesia, tal, o que é isso, tal. E aí sim começou a história de eu entender, na verdade, que eu tava fazendo realmente a poesia, né? Então ali começou com 10 anos. E depois, amadurecendo, fui escrevendo. Aí veio a parte de escola, segundo grau, literatura, fui me apaixonando ali. E sempre gostei muito de português. Português, literatura, sempre fui apaixonado. Jornalismo, e aí comecei ali a estudar, entender realmente, me aprofundar em poesia. E aí, esse livro, na verdade, são poesias aí que eu fui juntando em anos, né? Na verdade, de 10 anos de idade até... É o livro de uma vida, né? 2017. Esse livro ainda tá sendo vendido ainda, Hugo? Mas perguntou do Instagram, Manobra das Palavras. Na época da pandemia, eu fiquei muito ativo ali, né? Na época da pandemia, então fiz muita poesia. As poesias são diferentes do livro, que são essas poesias menores, dando a quebrada com a palavra, manobrando realmente a palavra, dando duplo sentido. E na pandemia, acho que eu devo ter feito... Cara, essa página, ela explodiu, assim, porque eu fiz... Pode ver que é a própria foto do meu pai, né? O perfil do Manobra das Palavras, do rosto dele do livro. E a minha ideia era botar algumas poesias do livro para vender o livro, né? Então, quando veio a pandemia, e aí, cara... Você tá com quantos seguidores lá no Instagram? 10 mil e pouco. 10 mil Quase e pouco, 11 mil. E tudo ali. Basicamente foi na parte da pandemia, que eu escrevia muito, postava muito, todo dia, muito. Nunca escrevi tanto na minha vida, né? Também nunca tinha me sentido tão sozinho na minha vida. É. E você, então, onde você atribui ter 11 mil seguidores, você atribui isso o quê? As pessoas gostam de poesia? Ou você acha que naquele momento as pessoas estavam solitárias e aquilo ali foi um conforto? O que você acha? Eu, sinceramente, acho que as pessoas gostam de poesia. Isso, antigamente, era muito mais latente, mas na época da pandemia, eu acho que, como um todo mundo ficou muito introspectivo. Assim. Verdade. Todo mundo começou questionamento. Então. Quem tem a arte como, na psicanálise, usar como sublimação, né? Tipo, o cara tá solitário, tá naquilo ali, você tocar um instrumento, você cantar ali sozinho, você poder escrever, né? E assim, o sentimento que me veio na pandemia foi a parada mais forte, assim, de interiorização. Eu já sou meio fechado mesmo, assim, né? De pensamento, de análise crítica. Mas na pandemia foi, tipo, a situação assim, cara, meu irmão, isso tudo vai acabar mesmo, né, cara? Você dá um estalo, tipo assim, cara, isso tudo vai acabar mesmo, né? É um poeta com um trecho de uma poesia que ele fala assim, né? Tem algumas coisas que só saem da gente por escrito.
E, cara, tem coisa que... Tem pessoas aqui, com certeza, vão estar ouvindo e que escrevem, mas que tem vergonha. A famosa poesia de gaveta. Tem muita gente. Tem muita gente. Mas Interessante, né? escreve, mas tem vergonha, não fala pra ninguém. Uma ou outra vez, assim, através do Manobra das Palavras, assim, aconteceu muito isso. Né? Pessoas que eu não conhecia, me mandavam lá pelo direct e tal. Pô, cara, posso te enviar uma poesia pra dar uma analisada? Porra, analisada? Aí, conversando com a pessoa, não, eu escrevo, mas eu não publico, ninguém viu, nem minha mãe, nem meu pai, e garoto novo, assim, eu falei, não, manda aí e tal. E eu via cada parada, porque eu tirava foto, cara, do caderninho dele, das poesias guardadas. Cara, que parada, meu irmão. Tipo, coisas maneiras. Muita coisa maneira, muita coisa. As pessoas têm vergonha, né? Vergonha. Fica um clichê de, sei lá, hoje em dia de... Não sei, medo de parecer demodê. É antiquado, né? Parecer isso, né? Quando que na verdade a poesia é isso, assim, pra mim é isso, é sublimar mesmo, é tirar de mim, só sai mesmo por escrito, né? A fala é importante, mas tem porque também tem coisas que... Eu, por exemplo, eu tinha um caderninho também, né? Que eu escrevia, mas também ninguém viu, inclusive. Mas eu acabei na adolescência, lá naqueles momentos lá de revolta, taquei no fogo. Que era só sobre flores, sobre essas coisas assim, mas... Eu acho que tem muito essa coisa de hoje, né? Apesar de que essa juventude tá mais sensível, né? Mas eu lembro muito que meu pai não tinha muita paciência com esse negócio. Tipo, se eu viesse rebuscando muita palavra, querendo falar muito de sentimentos, assim, ele bloqueava logo. Falava, ô, tu é homem não chora. Tinha aquela história assim. E pelo menos no meu caso eu tinha muita vergonha, cara. Porque, primeiro pelo julgamento, né? Porque quando tu mostra a poesia pra alguém, né? Se você não é profissional, se você não faz aquilo há muito tempo, a pessoa te julga, né? Então, tá ruim, não tá legal. E também nunca fui bom em português, né? Meu negócio sempre foi matemática. Então, às vezes, a ideia da coisa tava até bem estruturada, mas o português me falhava em alguns momentos. E a liberdade poética também não é pra tudo, né? Uhum. Mas, assim, eu aqui perto de vocês, eu não sou ninguém, né? Porque Racine também pinta quadro, né? Pinto. Racine pinta quadro também. Então. Quando ele falou que pintava, eu falei, deve vir aqueles garranchos de criança, né? Mas não, cara, negócio bacana pra caramba. A arte, irmão. Eu achei muito maneiro mesmo. Eu elogiei pra caramba na época, quando eu vi. É mesmo, sabia, não? Pinta bem bacana. A arte é isso. Tá em exposição, inclusive. Dois quadros dele aí, tá em exposição. É bom, eu acho muito. A arte, né, irmão? A arte. Eu vou te contar. Do jeito que a internet tá hoje em dia, eu e o André, a gente sempre no nosso programa comenta sobre a internet, que é uma coisa, né? As páginas. Você tem uma página de poesia com 11 mil, 10 mil seguidores, ou 10 mil, sei lá. Sim, quase 11 mil. E tem 11 mil seguidores. Cara, é muito maneiro. Poesia, na verdade, nunca foi... Até na época que eu vendi os livros, até quero retomar a venda, eu converti o dinheiro para compra de cesta básica na pandemia, né? Ah, é? Pra ajudar as pessoas, assim. Na verdade, até agora aí, eu vou começar a voltar a atividade de vender aí. Eu tive problema de logística, né? Porque eu sozinho, pra entregar aqui em Búzios, tem problema dos Correios, né? Que não tenho... Tipo assim, aí... Mas eu ia lá, entregava nos Correios e tal. Tipo, e a galera comprava 5, 3, eu botar tudo lá no Correio, pegar aquela fila, na pandemia, mano. Mas eu ia, enviava. Mas me interessa, o dinheiro eu usava pra isso, assim, pra ajudar. Não tem um intuito financeiro com livro, com poesia. Nunca tive. Até quando eu montei o Manobra das Palavras, tinha um blog, na verdade, lá na época de, né? Quando eu cheguei na internet, que era tudo mato, né? Aquela época era outra coisa. O famoso Blogspot. Uhum. Não é blogão. Manobra das Palavras.blogspot, sei lá, do ano de 2003, sei lá quando, 2005, 2002, sei lá quando. Aí no Instagram agora aí. E aí tem muita parada, muito vídeo. Aí tem eu declamando, já no Instagram, os vídeos, as poesias e tal, a galera interagindo, perguntas. E eu acho que na pandemia a galera ficou muito... É isso, meu irmão. O nego ficou muito introspectivo. Todo mundo, meu irmão. E aí muita gente pirou, muito casamento acabou, muita gente né, se reencontrou. Muito casamento acabou e muito começou. Muito né? começou também. Porque na verdade muitas pessoas se deram conta de se ver, porque é diferente agora, né, cara? Você acorda cedo, sai, faz suas coisas, trabalha, volta à noite e tal, você não tem tempo direito, você não tá lidando direito com a sua família às vezes.
Imagina ficar o tempo que a gente ficou agarrado olhando pra cara do outro o tempo todo, aquele lance todo, tal, as pessoas ficavam... O André comentou, antes de começar aqui o programa, que você conheceu sua atual esposa pelas redes sociais, né? Exatamente. Na poesia. Isso aí dá um livro também. Isso bem dá um legal. livro. Conta aí pra gente. No Manobra das Palavras, esse meu perfil Manobra das Palavras, teve uma época que eu montei uma série, que era uma série placas. Se você navegar, tu vai ver que era placas. Placa de trânsito. Então, por exemplo, eu via uma placa, dê a preferência. Eu olhava aquela placa e fazia uma poesia sobre aquela placa lá. Com a palavra preferência, aquele triângulo vermelho e tal, fazer aquilo lá. Proibido virar à direita, proibido retornar. E aí tem poesias ali, eu comecei a fazer poesias e eu botava sempre na hashtag, assim, nunca impulsionei nada. E aí, nessa época dessa série de placas, eram várias placas mesmo. Tudo que era placa de trânsito que eu via, tava meio... escrevia. E aí as poesias foram assim. Aí a Thay, ela tem um perfil, ela mora em Minas Gerais, ela tem um perfil dela chamado Pernas Poéticas. Através do perfil dela, ela encontrou uma poesia através de uma hashtag, que eu não lembro qual era de uma poesia de uma estrada, que fez uma poesia sobre estrada reta e tal. E ali ela começou a seguir, só que eu não conhecia. Eu vi o perfil dela de poesia e não conhecia. Não tinha foto minha, tinha foto dela, só a poesia. Quando a gente começou a conversar ali, foi desencadeando o papo de poesia, e ela queria comprar o livro. E dali, o problema foi que eu peguei por ali pra vender pelo direct mesmo, não tinha pego o WhatsApp dela, nada. E eu não tava conseguindo fazer essa parada funcionar direito, a entrega e tal, a compra, Mercado Pago, botar a parada, não tava com cabeça pra fazer a parada. Se ela fizesse o Pix e tal, eu, meu irmão, vou lá e fazia. E é assim que a gente começou a conversar muito de poesia. E aí, quando ela me adicionou no perfil pessoal e eu no dela, aí que tá... Aí mudou. Mas aí o tempo foi ficando mais intenso. Aí o WhatsApp, a gente conversando direto, poesia. Aí eu mandei o livro e tal, pegar teu endereço e tal. E fica assim, a mulher, imagina, né? Comprar na internet, dar teu endereço, pandemia. Ela olhou, eu lembro de eu olhar a distância, cara, de onde ela morava, daqui pra Búzios, tipo. Quando você foi bandeira, cara, meu irmão, é Minas que parece Belo Horizonte, e Minas Gerais é gigante. É gigante. Meu Deus do céu. Não era no início de Minas, né? No final mesmo da parada. Aí enviei, cara. Demorou. Chegou o livro. Aí ela escreveu, ela leu o livro e ela gravou um vídeo falando sobre o livro. Fez um react. Sei lá como é que chama hoje, né? Aí gravou o vídeo que tá aí no meu perfil. Viu, pessoal? Esses poetas modernos, como é que são? Faz vídeo. Ela E conhece esse caso nas redes sociais. Olha só que loucura. Através da palavra mesmo. E foi uma conexão, e ela começou e tal. Mas praticamente se apaixonaram antes de ver a primeira foto, né? Porque no teu perfil era de poesia, de repente tinha a capa do teu livro, né? E no dela tinha as poesias dela também, né? Aí ficou uma conversa de poetas pra depois... E eu fiz uma poesia pra ela. Cara, isso é muito doido, né? Eu fiz uma poesia pra ela, assim, telefone direto, pandemia, cara. Aqui, chamada de vida, eu fiz a ela ia fazer aniversário e tal, eu fiz uma poesia pra ela, que é a poesia que ela tem tatuada na perna hoje. Caramba. A poesia pra ela, eu não imaginava. Quando ela fez a surpresa que fez a tatuagem com a poesia na perna, assim, falei, cara... Não, mas ela fez a tatuagem antes de te conhecer, assim, pessoalmente? Não, depois que a gente se conheceu, mas a poesia tava pronta caramba. já. Não, tava pronta já. Maneiro. E a poesia é muito... Fiz muito... Na verdade, se olhar aí, tem, sei lá, mais de 50, 100 poesias pra ela. Com fundo, com a foto dela, com o sorriso dela, com as paradas dela. Muita poesia pra ela. Se você olhar no Instagram aí, tu vai ver que tem... Tua musa inspiradora, né? Mudou tua vida completamente, né, cara? De cabeça pra baixo, né? Mudou, tá aqui, muita foto. Isso, desculpa. Não, porque a gente era, assim, meu amigo solteiro era o Hugo, né? Assim, a gente saía pra tomar uma cerveja, fazer alguma coisa. Aí, de repente, começou essa paixão aí. Ele falou que ia lá. Eu até falei, não, eu te acompanho, cara. Ele tava com medo de ir também, né? Claro. Porque a viagem é longa. Não, é muito longa. Mas acabou que ele foi. Aí eu lembro que ele voltou meio assim, cara, o que tá acontecendo, cara? O que tá acontecendo? Paixão, né, irmão? Pegou ali, o amor, tu vai... Foi muito forte, né? É uma parada muito... E aí as poesias que ela escrevia comigo, a gente escrevendo junto, as paradas foram... E foi isso, de dentro pra fora. Não foi vendo foto, ou vendo vídeo, ou vendo nada.
através da própria palavra, que é onde o nome mesmo, né? É porque também, cara, quem tem alma assim mais sensível, né, mais refinada, que gosta, tem gostos diferente da de Anitta aí, fica mais complicado, né, cara? Conhecer alguém que compartilhe e que faça parceria, né? No teu caso, mais do que até, de repente, o romance, teve a parceria, né? Que é uma pessoa que tu podia conversar assuntos que você não tinha com quem conversar. Exatamente. Né? Fazer trabalhos que tu não tinha com quem fazer. E aí também isso tudo fundiu, né? Amizade, respeito, amor. E aí deu bom. Muito bom. Tá dando bom. Muito e em casa, no dia a dia, como é? Um fala uma coisa, aí o outro manda logo uma poesia na cara. Eu não vive poesia 24 horas, né? Não, é a realidade, é a realidade. Não, mas... Com a toalhinha no ombro. Trocando fralda. Mas a gente gosta de escrever assim, né? Você é o último a dar a palavra em casa também? Sim, senhora, a última palavra. Ela gosta. Agora mesmo ela estava escrevendo. Assim, é porque... É isso que eu falei. Eu acho que a pandemia, aquela época, depois da ficou, quando ela veio pra cá, morando, tá a gente fazendo aqui. Eu digo assim, essa, eu não sei como é que você, por exemplo, você não sabia que você era pintor. Assim, existe você não fica o tempo todo, entrega ali a arte, né? Mas a arte, pra mim, até hoje, tipo assim, eu tô angustiado, só tô com alguma parada, assim, eu trabalho, não sei o que, de repente você vai pegar ali, irmão, tu vai se isolar no seu quarto, no seu canto, vai ali, botar uma música relaxante, você vai pintar ali, meu irmão, você tá desconectado. É isso aí. E a mesma coisa eu faço com a poesia pra mim, às vezes eu pego, tô no alto do monte ali, irmão, quieto. Ainda mais você que é servidor público, que é uma profissão aqui no município, né, da município de Búzios, normalmente estressante, né? Nada. Eu acho bem tranquilo. Não, assim, de um modo geral, né? Trabalhar na bem prefeitura tranquilo. geralmente tem muita demanda. Aí a poesia deve ser bem útil, né? Eu já escrevi muito ali atrás da prefeitura. Saía por aquela rua ali, subindo ali, aquele tagal ali. Na hora do almoço, eu me isolava ali e... Que legal. Escrevia ali no meu canto. O eremita da poesia. Sempre gostei de me isolar muito, né? Assim, ficar meio... Tanto que muita gente não sabe, né? É verdade que eu trabalho na prefeitura, né? Meio low profile, né? Assim, porque ele gosta de rede social pra divulgar poesia. A vida pessoal muito já legal. Já é mais... Só conhece o Hugo quem conhece o Hugo mesmo. Vida pessoal não curto muito, não. Acho que a exposição demais, tá demais. Mas assim, cara, uma curiosidade minha, assim, né? Que a gente já tem uma amizade aí, já pode se dizer de longa data. E assim, eu acompanhei a tua mudança em alguns aspectos, né? Eu vi, assim, a tua mudança, principalmente nessa questão religiosa. Que eu lembro que a gente tinha muito assunto a respeito da vida, dos porquês, né? Filosóficos, mas religioso, né? Tanto eu quanto você, a gente tinha uma certa aversão à igreja. Não à religião, não a Cristo, né? Mas à igreja em si. E hoje em dia eu tenho acompanhado bastante, assim, por status de WhatsApp, né? Que é onde tu põe tua vida pessoal ali. Eu vejo bastante tu indo em culto... indo no monte de manhã, 6 horas da manhã, assim, eu vejo os status. Assim, eu queria, assim, uma curiosidade minha de verdade mesmo, acho que é bacana até falar sobre isso. Eu queria saber como é que foi, assim, essa tua conversão, cara. Tu até se batizou já, né? Foi, sim. Isso eu ia perguntar, se é evangélico? Sim. Sim. Agora sim. Mas foi ano passado. Mas fez parte do processo. Um dia eu parei pra pensar sobre isso, tipo assim. E é o que eu falei aqui antes. Tipo assim, tudo começou na pandemia. Mas antes, obviamente, a gente tinha muito questionamento. Eu, André, a gente conversava muito sobre filosofia, sobre, né, uma série de coisas, crises existenciais mesmo, né? O sentido, qual é a lógica da vida, etc e tal. Nietzsche, Schopenhauer, entender a filosofia, eu sempre gostei, a psicologia, tentar entender o nexo das coisas, o porquê e tal. É isso que faz a gente viver, né? Buscar entender. Na verdade, eu tive uma experiência lá atrás, com 17, 18 anos, numa igreja, que me fez ter uma resistência, uma aversão. Na época. E aí eu não tinha maturidade
nenhuma, e muito menos espiritual, para entender tipo, o problema da igreja, o pastor, o que acontecia com as pessoas, por que a mulher tá fazendo aquilo, por que a outra fazia aquilo outro, tá. Então eu não consegui me aprofundar, então ficava essa aversão. Então, depois eu busquei outras religiões, que o André foi muita coisa, né? Buscou muita coisa de resposta em denominações, religiões, não só evangélicas, outras coisas, para tentar. Ele foi muito mais do que eu, tipo assim, eu fui até, eu gostava muito de filosofia oriental, fui da igreja messiânica, já falar? Sim, claro. Jorei Center. Jorei Center, fui muito, tinha meu Ricari e tal. Meio Samar, né? Meixo Sama. Meixo Sama. Meixo Sama. Meixo Samar. Foi muito tempo. Então eu tinha essa conexão, essa busca realmente com o espiritual, com o divino, com alguma coisa de explicação e tal. Então eu sempre tive. E tinha essa experiência ruim lá atrás com a igreja mesmo, né? Com o cristianismo em si, com a igreja protestante, né? Na verdade, já com a católica, a confusão toda que foi, meus pais são católicos, eu fui criado na igreja católica, etc e tal. Mas estudando, se aprofundando e tal, indo às missas e tal, entendendo, funcionamento, não me encaixava ali. Eu acho que é importante você se sentir bem, se direcionar para aonde você vai estar bem. E quando chegou a pandemia, eu sempre escrevendo, eu sempre buscando, eu sempre tentando entender, curiosamente, minhas poesias aqui, até antes da minha conversão, no Manual das Palavras, são muito poesias, tipo eu falando com Deus. Eu sozinho, numa casa gigantesca, de frente pro mar em Búzios, sabendo se o mundo ia acabar, se o mundo ia acabar, com meus pais, eu trouxe meus pais do Rio, ficaram assim, são idosos, ficaram aqui na minha casa, com meu sobrinho, fui pra outra casa ali, cara, sozinho, solitário, tipo assim, meu irmão, tô juntando coisas, tô trabalhando, tô juntando bens aqui, tô fazendo uma coisa pra quê, bro? E aí começar. Então, muitas poesias que eu escrevi na época, ainda sem estar na igreja, sem voltar, sem ter esse reencontro, foram poesia tudo. E na verdade, hoje eu vejo como, na verdade, uma oração. Eram orações, que eu sempre acordei muito cedo. Na pandemia eu acordava mais ainda, 5 horas da manhã, e vi o sol nascer, e ali eu sozinho, falava com Deus, assim, mas do meu jeito, da minha forma, assim. Daquele jeito bem. Viu aquele filme Comer, Rezar e Amar? Esse filme é muito interessante que a mulher, quando ela inicia, ela separando, né? O casamento. E ela depois, aí, com as dúvidas dela, ela começa a orar. Começa esse filme ela orando. E ela fala, ó, é Deus, tal, cara, você não sabe que eu não sei orar, não sei rezar, não sei nada, cara, mas você sabe o que tá passando, tal. Tipo, aquele jeito, conversa vai tendo um bate-papo, assim. Só que pra mim era interior, assim. Eu tava ali numa meditação. Uma meditação falando com Deus, assim, sobre essa indagação, assim, cara, é isso então, mesmo. Todo mundo vai morrer nisso aqui, assim, com o vírus, com a parada, é isso, é só isso, então. E aí escrevia, e buscando. Quando foi parando, voltando, a normalidade, tal, a minha esposa, ela é evangélica, sempre foi. Eu ia perguntar. Ela sempre foi e tal. Mas também nunca me obrigou a nada. Inclusive quando ela veio pra cá pra morar aqui, pra gente casar, teve um problema até na família dela, né? Tipo, que isso? Tu vai pra onde? Pra Búzios? De qual igreja que ele é? Uhum. Aí aqui Aí começa, né? O julgamento, né? Pô, mas que é isso? Tu vai morrer, esse cara vai te matar lá, você é doida. Uhum. De que igreja, não tem nada. Em Búzios, sozinho, solteiro, com essa idade, isso não existe. Você quer dizer, julgamento, né? Os valores que a pessoa tem, julga. Então, mas ela nunca, quando ela veio e queria, eu comecei a buscar, visitando as igrejas. Chamando ela, vamos visitar a tua igreja? Bem aí. Fui todas as igrejas, todas, né? Assim, fui na Bola de Neve, fui, irmão, várias, Batista, Quadrangular, tudo que é denominação. E você, qual a denominação? Aí eu aceitei Jesus, fui entender realmente, fui ter uma experiência aqui na Igreja Quadrangular. Aqui que a coisa... E eu lembro até hoje, que foram as palavras realmente do pastor, que foram o seguinte, tipo assim, não estou te oferecendo aqui, no apelo final, né? Assim, não estou te oferecendo aqui uma igreja, nem uma denominação, nem a parede, nem templo algum. O que eu estou te oferecendo aqui é o encontro com Jesus Cristo. Quero conhecer Jesus. Falei, pô, beleza, então beleza. Não sei onde é que eu vou ficar. Quero entender a verdade. Se ele não está me oferecendo uma denominação, uma parede, uma igreja, aí eu fui
E é ali que foi esse encontro, essa caminhada inicial ali. Foi por essas palavras e pela pregação do pastor Daniel Elias, que é realmente profunda, né? Assim, um cara que tem realmente um conhecimento profundo da palavra, que eu gosto de, até hoje, né? Eu gosto de, né, igual o André, quero estudar, quero me aprofundar, quero entender a Bíblia, quero entender então como que quero viver então sobrenatural, quero viver a parada. Então tá escrito isso, acontecia isso, era dessa forma, como é que era? E aí eu ia e fazia, e aí eu comecei a buscar. Mas assim, te botando fogo aí, eu lembro que a gente virou muita noite, cara, conversando por uma série de questões assim da Bíblia, né? Que aparentemente não fazia muito sentido, nem pra mim nem pra você na época. E que algumas contradições assim. E eu lembro que tu falou um tempo atrás aí a respeito do teu estudo e tu me deu assim uma visão nova que eu até achei interessante, até me deu até vontade de visitar lá a igreja lá, porque parece que tu fez um estudo também bíblico profundo, né, lá tá fazendo um curso inclusive. Tem feito, E que tem algumas passagens assim que a interpretação que a gente sempre teve tava muito errada, né? Muito errado. Assim, eu queria que tu desse uns exemplos aí que tu acha assim relevantes de interpretação e fundamentar, né? O porquê, assim. Eu acho que pode ser surpreendente para muita gente e pode até aproximar muita gente da igreja que hoje tá afastada porque não vê muito sentido em certas coisas, né? Então vamos evangelizar aí a galera que vê o Búzios Now. Porque a grande questão da Bíblia é que isso eu acho que a gente tá vivendo agora, mas já tem tempo. A galera só quer viver o superficial. Isso tá aí. Você vai ver assim, né, as redes sociais hoje. Por que tá virando Reels? Por que tá virando tudo vídeo pequeno? Por que o TikTok é parada rápida? É porque é botar o pezinho na água. Ninguém tá querendo mais, já há muito tempo, se aprofundar, ler, se aprofundar. Então, não é diferente com a Bíblia. Então o cara quer pegar um negócio rápido, quer ver um vídeo, achar engraçado, passar. E o estudo da Bíblia em si, tipo, as pessoas vão se basear em quem estudou ali e que tá pregando. E aí, se eu tenho a fonte que eu posso pegar para ler a Bíblia, interpretar, pedir direcionamento e ter realmente um entendimento, cara, eu fui descobrindo coisas que eu falei, cara, tipo, o que eu falei com o André foi... Mas são vários, tipo... O pessoal fala muito, né? Maldito o homem que confia em outro homem. Falam isso a toda torta direita e é pregado isso, né? Você não pode confiar em ninguém. Assim, você não pode confiar nele. Você não pode confiar em ninguém. A Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem. Mas não é isso que tá escrito. Ué? Não é isso. Eu ouço isso aí desde criança, como é que não é, cara? Então, aí vem as traduções, aí você pega o hebraico. E você, na verdade, a tradução assim, a palavra são duas palavras, né? Tá escrito maldito o homem que confia no homem. No outro homem. Se você pegar, na verdade, a tradução, ela é maldito, é Gubber, que é guerreiro, e Adam. São duas palavras para se falar de homem. Tá falando maldito o Gubber que confia no Adam. Né, do hebraico. Então, se você for ver o que significa Gubber, significa guerreiro. Homem de luta, de guerra. E Adam é humanidade, a sua humanidade. Então, o que o profeta ali estava tentando explicar, assim, maldito é você que confia na sua humanidade. Que confia no seu corpo. Você é alto, você é forte, você é guerreiro, você tem espada, você tem isso. Maldito é você que confia em si próprio, não é nos outros, não. Então ele fala, tanto que na conclusão em seguinte, nos versículos, vem falando, bendito é aquele que confia no seu. Você acreditar que, na verdade, então, você confiar em Deus, nem em você, no seu corpo. Então, na verdade, seria tipo, maldito o homem que confia na sua humanidade, tipo. Na sua humanidade. Na sua força como homem, né? Como homem. No seu poder como homem. Isso, que eu sou alto, que eu sou forte, que eu tenho músculo, que eu sou guerreiro. Entendi. Acreditar nisso, acreditar que isso... E, pô, tipo, então eu posso confiar nas pessoas de novo, cara? Ó... Porque não é maldito homem, eu não sou maldito porque eu confio nos outros. André, eu acho isso bem difícil. Por quê? Esse assunto aí. Por exemplo, a explicação que ele deu, que eu achei bem legal, mas pra mim as duas fazem sentido. Apesar de ter ter tido aqui uma explicação técnica, né, do que a palavra quer dizer mesmo, eu acho as duas interpretações válidas. Ah, mas eu não me acho maldito mas porque eu válido, confio tipo em assim, outra pessoa, não. Se você for se basear nisso, justamente, você não vai confiar em ninguém. Eu te pergunto, você confia em algum ser humano? Mas toda regra tem exceção, então, né? Mas você confia em algum cara, alguma pessoa? Eu confio num monte. Então, você confia em muitos ou poucos?
Muito pouco. Então. Muito pouco de um monte pequeno. Então, você consegue, de repente, contar, sei lá, não a mão, quantas pessoas você confia. Mas se você fosse então, se basear pela Bíblia, não precisa confiar em ninguém. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo. Está dizendo, você pode confiar em alguém sim. O que está falando é você não confiar em si, na sua força. Tipo, eu sou o maioral, eu nunca erro, eu sou forte, eu não vou isso ficar aí. doente, É isso aí. eu sou foda. A outra do coisa, me lembrou agora, eu ia falar ontem, eu esqueci, rapaz, que é falar da torta de... Diabo veio para matar, roubar e destruir. Já ouviu isso alguma vez na tua vida? O diabo Várias vezes. Meu Deus do céu, o diabo veio para matar, roubar e destruir. João 10:10. A primeira vez que eu peguei pra ler, cara, eu falei assim, cara, ué, mas não tá... Aí tá escrito, o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Mas ladrão não é diabo? Não, mas o diabo rouba, o diabo é ladrão. Não, pera aí mesmo. Texto sem contexto é só pretexto. Vamos entender o contexto que Jesus estava falando aqui. Aí tu pega um negócio, resumidamente, o que Jesus estava falando, estava ensinando as pessoas a não confiarem em falsos profetas. Ele está falando, todos aqueles que vieram antes de mim, como se eu fosse, dizendo que eles eram filhos do Salvador, eles eram Salvador, eles eram filhos de Deus, realmente, do Pai. Todos que vieram antes de mim, esses são ladrões. Estes são mercenários. Isso é interpretação de texto, mano. Eles são os ladrões e os mercenários. E aí ele está dizendo, estes ladrões vieram senão para matar, roubar e destruir. Ele continua falando. Porque o verdadeiro pastor, ele fala que ele é o verdadeiro pastor, que ele é a porta de Jesus. Quer dizer, ele está ensinando sobre falsos profetas. Não que o diabo aí, de repente, mas Deus não está falando do diabo, está falando dos falsos profetas. E a galera prega, o diabo veio para matar, roubar e destruir. O falso profeta é o diabo também, não é? Mas dependendo. A questão é que o que Jesus estava ensinando, estava tentando mostrar para a pessoa, não esquece o diabo. Entendi. Irmão, tá um monte de gente veio antes de mim aí, falando isso e aquilo, e todos esses aí são ladrões, mercenários. São os tempos que ele tá falando. Esquece isso, sou eu, sou a porta. Eu sou a porta. Aí ele fala, então os caras não... Então... Não tem relação nenhuma, né? O texto que é dito com o que de fato está sendo dito, nem o contexto, né, da coisa. Não tem relação nenhuma. Tem. Eu acho que tem. Eu acho que você pode associar sim. Não, você pode associar porque... Você associa porque tudo de mal que existe é o diabo. Isso aí. Mas o que ele queria dizer lá não era isso. Não, eu entendi. A intenção do que ele queria dizer não tem nada a ver, né? Vai, mano. É muita coisa. Quer dizer, segundo o que você diz, não sei se é verdade, porque eu sou um depois ignorante. Por isso que eu digo que é difícil esse assunto. Eu sou um ignorante, então não sei. Não, mas Mais que você esgote isso, vai... Mas é isso, é interpretação. Tem coisa que é interpretação mesmo, e tem coisa que, tipo... Seja quente ou seja frio, não seja morno que eu te vomito. Quantas vezes você já ouviu isso? Várias vezes. Pra não ficar em cima do muro. Então. Porque... Né? Ou você é totalmente devoto à igreja, você não pode, ou então você não é, porque se você for e não é, aí Deus vai te vomitar. Negócio desse. Aí eu falo, não tem. Quente ou frio, o morno te vomita. É o que todo mundo diz, mas não é o que tá escrito. Ô, Hugo, você já reparou? Mas o que tá escrito? Não é isso. Ué? Não é isso. Está escrito assim, mas não é esse o não contexto. É o contexto, entendi. Não tem nada a ver com ser uma coisa ou ser outra. De ser quente, de ser fervoroso na fé. Tipo isso. Na igreja que eu quando eu frequentava, né? Que eu fui criado na católica. Mas também fui criado na adventista, porque meu pai era católico, eu fiz primeira comunhão, fiz tudo, e também fui criado na adventista. Aí tinha um estudo bíblico, né? Escola sabatina, coisa e tal. Aí falavam isso, que era ser fervoroso, ou então... Tipo assim, ou você é fervoroso, ou então sai da igreja. Porque você ficar aqui nem lá, nem cá... Falavam isso mesmo? Falava. Que é isso? Falava. Usava. A parada é a seguinte, é que essa foi uma carta enviada a Laodiceia. A igreja de Laodiceia. E a igreja de Laodiceia, na geografia, a cidade de Laodiceia, ela ficava entre duas cidades. Uma cidade que era banhada por um tipo ali de água fria, e ao seu lado direito, que era uma água morna. Então a cidade do lado direito, que era água morna, era utilizada na época, né, para questões termais, até hoje, né, curativas, as pedras quentes, a água e tal, e a fria onde tinha água potável. No meio existia a igreja a cidade chamada Laodiceia, que ela não se chamava Laodiceia, era uma cidade que se chamava Dióspolis, que significava cidade de Deus. E os caras tomaram a cidade, mudaram o nome, deram para a rainha, chamada Laodices, e mudaram o nome da cidade, que virou Laodiceia, dando para a mulher Então tiraram uma igreja, uma cidade que se chamava uma cidade de Deus, e botaram Laodiceia, que na tradução Laodiceia significa povo que julga. Então tiraram uma igreja que se chamava
de Deus para o povo que julga. E Laodiceia, curiosamente, ela não tinha nem água potável e nem água morna. O que ela tinha? Ela ficava no meio. Ela pegava a interseção ali, a conexão das duas águas. Ficava uma água salobra, que não servia para nada. Interessante, né? O que tava falando é o seguinte, a água salobra serve para nada, me dá vontade de te vomitar. É isso que fala. Então, você não me serve para nada. Você me tirou daí, vocês fizeram tudo, a igreja é próspera, a cidade é próspera, tem muito dinheiro. Inclusive, até hoje, na arqueologia é achado muito chafariz. Usava água para isso, chafariz. As casas tinham todos chafariz na época, lá em Laodiceia. Por quê? É para isso, mas não servia. Eles tinham que fazer o duto, não sei quantos quilômetros, para descer uma água, para eles conseguirem beber. E aí que Deus falava, vocês não me têm aí. Vocês têm tudo. Mas... São avançados na medicina, a oftalmologia começou ali, tudo. Mas vocês têm uma coisa só que vocês esqueceram, realmente. Ó, Pô, de Deus. quero falar isso. Ó, pesquisa isso aí, porque eu não sei não, de onde que ele tirou isso. Pesquisa aí. Pesquisa aí, não acredita cegamente em nada não, nem na Bota gente. Bota o fogo aí, André. Pesquisa aí. Vamos ter que cancelar o Hugo se ele ficar falando essas coisas aí. Bota esse pesquisa assunto, aí. bota o foguinho, assunto polêmico. Bota o foguinho aí. Você já reparou, Hugo, que muitas... Vamos cancelar ele, cancelado. Tá banido. Muitas provérbios, muitas interpretações religiosas, muitos ditados. E tem mudado, assim, de uns tempos pra cá? Como que tem mudado isso? Já reparou? Como assim? É coisas que sempre foram ditas, como você estava dando um exemplo agora, já não são mais... o significado dela já não é mais aquele. Coisas que vinham há séculos, né? Tipo o quê? Aquela batatinha espalha-rama pelo chão? Tudo. É que é esparrama, né? Espalha-rama. Qualquer coisa que você fala hoje em dia, tanto no âmbito religioso quanto social, como diário, assim, já não é mais, o cara já, não, mas não é assim, porque é assado. Eu não sei se é a internet que dá de muito conhecimento, né? E aí as pessoas, eu acho isso bem legal. Tem muita gente que é cristã e acredita que o ditado aí, Deus ajuda quem cedo madruga, tá na Bíblia. Essa explicação que você E deu... não tá não? Como que não tá? Como Lógico que não tá? que tá, cara. Isso é heresia. Fala Lógico sério. que tá, cara. Deus ajuda quem cedo madruga, aí você tá de Não tá na brincadeira. igreja, não? Não tá na Bíblia, não? Pô, eu não achei até hoje, de repente tá, não sei. Nunca vi. Fazer uma pesquisa aí. Pesquisa, Tá vendo? ditados. Já tem uma coisa nova aqui. Todo Não, mundo são ditados, isso aqui, coisas que as pessoas não... E aquele confia em Deus, mas amarra teu camelo. Esse tá? O que eu tô falando, assim, meus... tem que se aprofundar pra estudar, pra entender tudo. É o meu jeito de querer... Claro. É por isso que eu tô ali. Eu tô me aprofundando, tendo experiência sobre monte, sobre estar buscando, sobre oração, sobre jejum, etc. Eu vou realmente buscando. Não quero ter uma experiência ruim como eu tive no passado, né? Até porque agora a busca, a maturidade é outra, né, irmão? Mas o que eu tenho vivido é muito diferente do que foi quando eu tinha 17 anos de idade. Muito diferente. Ô, Hugo, eu tava, antes de começar o programa, eu li várias poesias suas. Fala no microfone. Antes de começar o programa, eu li várias poesias suas, e eu fiquei encantado, uma que você tinha 10 anos de idade quando você escreveu. Quer ler ela pra gente? Depois Eu acho que você lendo... Declamar a poesia. Rabiolas de amor. Vou pegar todas as suas cartas de amor e picotar. E quando ela chegar em casa e perguntar, Hugo, foi você? Foi sim, cortei para fazer rabiola. Rabiolas de amor na pipa do coração. Aos 10 anos de idade. Isso foi pra minha irmã. Legal. Mas isso aí foi a briga que você A briga com a minha irmã. Você queria rasgar... Porque ela pegou minhas pipas, mano. E guardou minhas pipas, quebrou minhas pipas. Tá soltando pipa direto, quebrou. E eu fiquei muito... muito revoltado. Fazer rabiola com as cartas de amor. Mas porque ela recebia carta de amor e... muita coisa. Aí ela gostava, né? Tu queria destruir ela tinha várias cartinhas lá de amor dela lá, guardada, intocada. Eu olhei aquilo, tipo assim, pra mim é a parada mais... E as minhas pipas, meu. Eu dou um 10ão daquele ali. Como é que tu vai... Amarrada na lata soia. É isso aí.
arrebentar minha lata, Na acabar beira com do a... balão de Nova Iguaçu, Não, pô, não tô tem soltando condições. pipa. É isso aí, picape, é. Famoso balão do Monte Líbano, meu irmão. Tá doido, eu fiquei muito... fui escrevendo isso, botando pra fora. Depois eu fui entender, né, e essa parada era muito boa pra mim, botar pra fora na escrita, né. É que tu tem também uma relação muito, muito forte, sempre teve, né, com a questão da palavra, né? Eu lembro até que tu, durante um período, também começou a fazer psicanálise, né? Ah, foi estudar. Começou a estudar, começou a ir também. E eu lembro que tu teve uma memória, uma melhora muito, muito grande nesse período, assim. Tu ficou mais relaxado com a vida, né? Que tu tinha tu tinha muito esse negócio aí, maldito homem confia em outro, né? Tu não confiava em ninguém, tu era meio arisco, assim. Aí eu lembro que você começou a ficar mais aberto, assim, pra algumas situações. Até relacionamento, né? Até visão de mundo, né? Como é que foi, assim, essa tua experiência aí de não só a palavra escrita, né? Mas a palavra falada também. Cara, isso foi muito bom. Até hoje a psicanálise é muito bom. Mais uma coisa que eu fui fazer, gostei, fui melhorando, fui vendo realmente a mudança na minha vida. E aí fui querer estudar, fui querer me aprofundar. Que é uma parada minha, né? Eu quero entender como é que funciona. História de Freud, o que foi, como é que foi, o que esse cara fez, de onde começou e tal. E foi assim, realmente a cura pela fala, né? Tipo assim, a história dele, né? De onde que esse cara tirou isso, irmão? Como que você fazia, realmente, é o que todo mundo, geralmente o homem acha, besteira aqui, terapia, aqui, nada. Todo mundo fala que eu tenho que fazer, mas eu não vou porque eu realmente acho que é besteira. Então, é isso. Você faz aonde? Aqui em Búzios. Atrás da banca do charuto ali. Psicanalista é do Rio, né? Ela vem 2 vezes na semana, tem a casa aí. Eu acho que tem muito a ver essa questão de não querer ir pra consulta de psicólogo, é a questão de criação, cara. Eu lembro que minha mãe, se eu tivesse um problema na rua, voltasse reclamando, ela me dava logo uma coça, né? Vai lá resolver. Então, tipo assim, pedir ajuda pra gente, né? Assim, é um negócio muito difícil. Porque é uma coisa até que eu acho bacana nas novas gerações, assim, que eles pedem ajuda, né? A gente não pedia, não. A gente queria alguma coisa, meu irmão. A gente tinha que dar o nosso jeito, tinha que, sei lá, procurar capinar um quintal, que precisar de dinheiro, vai pedir pra mãe e pro pai nada. Mas não resolvia, né? No fundo, depois você vai vendo que você paga a conta lá, a conta chega, né? Ô, eu não sou poeta, mas tem uma poesia que eu curto muito, eu queria Opa! falar pra você. Como é que vai? É declamar? Como é que declamar que eles falam, mas falar, ué. Olha pra câmera, assim, pra ficar mais bonito. O programa de hoje é poesia. O Urubu. O Urubu. Quem foi que disse que tua vida lá no sul ia melhorar? O Urubu. Quem foi que disse que tua vida lá no sul ia melhorar? Fita Durex. Rala, meu cavalo príncipe. Um dia, amor, eu hei de chegar. Só isso. Rapaz. Que isso. Tá de sacanagem. Racine também Aí, agora falta você, André. Todo mundo tem um pouco, né, de... Não, mas o André tem uma também que ele vai declamar aí. O Urubu. Mas o André vai declamar uma aí. Não, eu tô fora. Que isso, mano. Manda o Vinícius de Moraes pra gente aí. Não, o poeta é um fingidor. Não. Manda aí, porque é isso. Não, tô fora. Declama aí, você gosta muito de Vinícius de Moraes, pô. Não, mas demora muito. Não. Demora muito. Um trecho, pô. Sou um cara barbudo de preto, as pessoas têm que achar que eu sou um cara sem sentimentos. Poesia, né? Poesia aqui. Isso aí. Eu acho uma coisa bem complicada. Vou ler uma aqui pra então, aqui do final do livro aqui, essa que eu falei aqui, da coisa aqui, não é grande não. Gostou? Não. O único, então. Você não...
Ele não gosta. Cara não. limitado, né? Muito vai ruim. me desculpar. Né? Ah, o Urubu. Gostou, não? Sacanagem, gostei pra caramba. Gostou. Achei o máximo. Se o cara não tiver sensibilidade, Hugo, você sabe disso. Não, ele tem. Aquele, que ele fica tentando passar essa imagem aí de coisa. Entendeu? Eu não consigo. É você dar uma música de Beethoven pra um dinossauro. Não tem como. Isso aí não tem como, não. Isso aí. Música de Beethoven pro dinossauro, cara. Essa daí foi o auge. Nunca Consegui. pegar o... Não vai alcançar, não. Não vai alcançar. Não vai. Cara, vocês estão por fora, cara. Eu tenho uma alma sensível, uma alma de poeta, cara. Sim. Não, você tem mesmo. É porque eu não prefiro não demonstrar minhas fraquezas assim. Eu sou... Normalmente. Não, mas não é fraqueza, não. Isso aí é. Vou achar uma poesia então aqui pra você aqui. Ó. Caraca, o Urubu, cara. Ai, o Urubu. De onde tu tirou isso, Racine? Fala a verdade. Nunca ouviu isso? Você nunca ouviu isso? Não é do meu tempo, não. Você nunca leu John Mark Steven? Nunca leu? Nunca li. Sei nem quem é John Marcos Vai Stevens. desculpar. Eu tô por fora mesmo. Desculpa. Vou declamar então, hein? Então declame. A maior é menor? Pode, pô. Maior, melhor. Si bemol. Eu gosto dos causos. Tem os causos. Essa aqui. Opa. Essa aqui foi a última poesia do livro. Ele vai com cronologia, né? Do início de uma criança, conhecendo a poesia, vai crescendo, tal, adolescência, poesia, conto, crônica e o final, né? Então as 3 últimas poesias são pra final de vida e tal. Isso em 2017, isso antes de eu crer no que eu creio hoje, né? Começa assim. Se eu me for e eu me vou, não estarei no lugar dos que já se foram e nem precisarei de visitas ou prantos. Prefiro lembranças e acordes do violão. Canta aquela do Raul, Coisas do Coração. Se eu me for e eu me vou, não quero flores nem lágrimas, não quero mágoa nem descontentamento, não quero que fique nada de lamento. Prefiro o sorriso roubado ao se lembrar o quanto te fiz sorrir. Se um dia desses eu me for e eu me vou, não quero que me escrevas como se eu fosse te ler. Não quero que digas que eu era um cara bacana. Prefiro que me desenhes, que me poetize em uma folha ou que me musique talvez nos acordes de um amanhã. Se eu me for e eu me vou, não me visite em epitáfios, não me traga oferendas, não me traga mesa branca, mas dance por mim como se comigo fosse. Sinta o meu toque no baião, sinta essa pulsação. Se um dia desse eu me for pra sempre, uma hora dessas eu me vou, não fique naquilo que não vivemos, na dor do que não foi. Brilhe na tua alma tudo que vivemos e da energia que tivemos nesse íntere do existir. Sinta-me ao teu lado, faça-se sorrir. Se uma hora dessas o mundo parar para mim, e ele parará, não pense no tempo que perdemos, nas nossas desavenças, nas vezes em que brigamos, estivemos afastados, separados. Sinta-se sempre abraçado, como quem sempre lhe quis bem, como o mundo fosse sempre infinito e além. Se um dia desse o meu disjuntor desarmar, e ele desarmará, não pense nessas trevas que ficaram, ou na falta desse breu que ficou. Acenda uma vela, faça uma prece, celebre em roda de amigo que eu existi. Se um dia eu me for e eu me vou, porque todos aqui irão. Me leia em voz alta, me escreva na parede do seu átrio esquerdo, me desenhe na alma, imite os meus trejeitos e morra de rir, porque a vida é um trovão, uma chuva rápida nos dias secos de verão. Faça tudo, mas não lamente não, porque tu sabes uma coisa? Foi muito bom. Show de bola, hein? Muito bom, muito bonito. Até me emocionei. Essa é a última aí, né? Na época antes de eu crer no que eu creio hoje, né? Aí, inclusive, o segundo livro que eu tô escrevendo, ele começa exatamente aqui. Quando que você acha que vai lançar? Esse ano. Esse ano. Manobras 2, que aí já é a parte onde faz essa conexão aqui, tá vendo? Aí você volta aqui pra falar do lançamento do livro. Volta, pô. Volta. Eu acho que esse programa vai ter bastante retorno, né, André? Eu acho que vai. Bastante. Porque é muito assunto.
É muito assunto, é muita coisa. Eu sempre Foi bem legal, foi bem gostoso. Assim. É bom demais. Foi não, está sendo. Está sendo, me expressando. Quê? O tempo é relativo. Agora a conversa vai ser assim: o tempo é todo. O tempo é relativo. Já não é mais, é agora. Pô, agora já se foi. Entendeu? Aí vai virar filosofia. Garoto. Vida é o que te acontece enquanto tu te preocupas com outras coisas e o tempo passa. Você quer ver uma coisa tão doida que eu vou te falar agora, mas que não tem nada a ver com o assunto, mas que em relação ao tempo? Tu já reparou quando tu dorme? Você, quando acorda, você não tem a mínima noção de quanto tempo você dormiu? Você pode cochilar. Você pode almoçar, sentar no seu trabalho ali, você cochila. E a pessoa que fala, caraca, meu irmão, tu dormiu em 40 minutos. Eu, dormi? O que quer dizer? E você tem, que você não tem, que a gente, nós somos tão limitados, que aí fala do tempo, tá falando do tempo, que a gente não tem a noção. Se a gente deita, dorme de noite. Se você acordar e tiver fechado como aqui, você não sabe se dormiu 1 hora, 3, 8 horas de sono, você não sabe. Você não tem, a gente não tem concepção de tempo. Nós somos tão incapazes de entender o tempo que nem a gente vivendo aqui, a gente tem noção realmente do que é do tempo que tá passando. É por isso que diz dessa poesia da finitude. Que é a morte. Por isso que diz que a palavra que é o sono profundo. Então, por assim, quando você dorme 8 horas seguidas, 10 horas e acorda, não sabe quanto tempo dormiu. E assim parece-me que vai ser a morte. Você dormiu um sono profundo. Quando você acordar, você não sabe se na Terra passou 3 anos, 50, 100, 200. No que eu acredito hoje, você vai acordar em outro local. Só que você não sabe na Terra quanto tempo passou. Vai ser instantâneo então, né? Exatamente. Vai ser tipo, morri e acordei em outro lugar. Mas já passou 10 milhões de anos. É isso aí. Até porque, se for segundo a Bíblia, né? Vai ter que acontecer o apocalipse, né? Aquela coisa toda. E já estamos esperando um tempinho, né? Jesus voltar, né? Já faz um tempinho considerável. Mas 2000 e poucos anos antes dele já falava que ele ia vir, né? Mas já tá 2.000 anos, né? Então, mas 2.000 anos antes dele nascer, já falava que ele ia nascer. Né? Não, assim, mas, é curioso. Pô, eu lembro quando eu li a minha avó, ela faleceu, ela falava, não, eu ainda vou estar viva e Jesus vai voltar, eu ainda tô viva. Concepção de tempo, né? A minha mãe tá falando a mesma coisa também. Estamos passando 2.000 anos, mas tô falando, se você pegar pra analisar aqui, é como se falasse agora, 2.000 anos, daqui a... Vai vir um Salvador, assim. É a história de Jesus, enfim. E eram 2.000 anos antes. Eu sou da ciência, eu vou fugir desse assunto aí. O fim está próximo, né? E tu, na sua concepção, a gente tá próximo aí do apocalipse? Já tá acontecendo os sinais aí? Mas ainda é o princípio do fim, né? Vai vir muita coisa pior ainda. Jesus falou que em breve voltava, né? Já 2.000 anos, então se é o princípio do fim, vai ter mais uns 8.000 anos aí. Então, como é que você sabe? A única coisa que não tá na Bíblia é o dia e a hora que ele volta. É isso que não tá. Isso não tá. No dia e a hora. Antes falava da vinda dele, enfim, mas é uma questão a questão de fé, de acreditar. Mas e eu aí... ouvi falar que o celular é a marca da besta, que tá na testa, que a pessoa fica aqui na testa e tá na mão. Assim. Eu já ouvi falar que era isso, que ninguém mais compra sem isso. Agora tem a aproximação, né? Não fala do 5G, que é do demônio? Aí, tá que vendo? Esse assunto rolou no último programa. Não, mas isso é falado, irmão. Esse assunto rolou no último episódio aqui. Mas tu acredita também no 5G do claro que eu não acredito, tô falando. É questão de acreditar. É falado mesmo. Falaram que o 5G já é a marca da besta. Já é o. Mas por que o 4G não foi a marca da besta? Esse assunto foi. Meu irmão, o nego fala tanta coisa aí e espalha, pô. Não falaram a vacina do Covid, o nego falou. Não falei? Eu falei no último episódio aqui, ele acha que baniu, tocou fogo. Vai ter que tocar fogo então aí. Não, cara, eu vou tacar... Irmão, então... o quê? Que botou a vacina, na vacina já tava entrando no nanochip. Isso aí. Isso aí. Estavam falando. E outra coisa, toda vez que vocês tocam nesse nome específico que vocês falaram aí... 5G? Não, no outro aí assunto, de picada aí, de coisa, o YouTube briga com a gente lá, só pra vocês saberem. O pessoal fala. Não pode falar pandemia, então. Não pode falar pandemia? Não pode falar, não. Não pode falar nada, não. Então aí tem que ver, né? O que tá acontecendo, né? E a vacina tá aí, tem que tomar vacina. Aí o nego fala que a vacina tá botando no chip, eu acredito. Não acredita em tudo, né, irmão? Enfim, Não, mas olha só. Isso aí é muito polêmico. Isso aí é muito polêmico. Eu falei pra ele que pessoas falam, né, irmão? Que tem manifestações, cara, na porta da Organização Mundial de Saúde. Protestos mesmo, contra o 5G. Pessoal com faixa, ele não acreditou, não. Não, eu acredito, mas assim, é meio sem lógica, né? Inclusive, deixa eu dar um zoom aqui. Inclusive,
Márcio Ortiz, já vou falar o nome dele. Márcio Ortiz, engenheiro de telecomunicações. Eu quero o senhor aqui. Ele fez toda a rede aí, parece que da Claro, acho, de fibra ótica aqui do município. Já é formado aí, experiente. Quero o senhor aqui para falar a respeito do 5G, tá? Senhor Márcio Ortiz, o nome dele. Entra lá no Facebook dele, no Instagram dele, e já manda ele, obrigue ele a vir aqui, você que aí que quer saber desse assunto. Tem nada a ver com o que eu vou falar, né? No próximo episódio, aproveitar que vem uma pessoa importante aqui, nós vamos sortear uma camisa do Scooter Clube de Búzios, tá? Pessoal da escuteiro, motociclista. Sorteio vai ser ao vivo aqui. O engenheiro de telecom vem aí. Ah, tem que vir, cara. Porque Não, mas só pra deixar claro, eu não acredito nada disso não. Tô falando que... tá. Eu não acredito nada de história de nanochip, de nada disso não. De 5G, de confusão. Eu não acredito nada disso. Tô falando que as pessoas falam. Isso aí falam o tempo todo. Eu falava isso desde sempre. Tô falando. As pessoas ficam falando. Dizem que a frequência do 5G, ela causa malefícios. Enfim, mas aí Ai, do 4G... meu Deus do céu. Mas é assim, é o que eu tô falando. As pessoas... Eu não acredito nada disso. Acho que é variações sobre o mesmo tema, né? As pessoas ficam falando, inventando umas histórias e ninguém quer estudar, ninguém quer se aprofundar, chamar um especialista. Mas isso que eu falo, cara. Ninguém. O cara não pega pra estudar o assunto. Ele simplesmente ouve alguém falando e replica. E fica replicando. É isso aí. É isso que me causa um desconforto, assim, absurdo. É isso aí. É em todos os aspectos, assim. O meu lance de sair da igreja foi exatamente isso. Ficavam replicando. Eu lembro o dia que eu saí, eu tava no estudo bíblico, aí da escola sabatina lá da igreja lá da minha mãe. Aí que tem um jovem que é o... Nem lembro o nome, monitor, sei lá. Aí ele falou a respeito de um assunto, eu falei, não acredito nisso. Ele, não, mas acredite. Não, mas tá escrito isso aonde? Não, tá escrito aqui no livro de instrução. Eu falei, mas onde tá isso na Bíblia? Porque a doutrina religiosa, às vezes, ela sobrepõe o que tá escrito no próprio livro. Tipo assim, eu não entendo por que algumas partes da Bíblia são levadas tão a sério e outras partes não. Por exemplo, tá lá de acordo com a conveniência. tá lá em Levíticos lá que você também não pode cortar o cabelo, não pode fazer a barba, não pode usar uma roupa com 2 tecidos diferentes, não pode plantar 2 tipos de planta na mesma horta. Depende da... Mas aí, algumas pessoas só não comem camarão e porco. Mas por que não segue tudo? Ah, não pode fazer tatuagem, que tá escrito que não pode homenagear os mortos na sua pele, uma coisa assim, né? Mas por que não segue tudo? É o que eu tô te falando. É só uma parte. É o que eu tô te falando. Tem que pegar pra estudar, pra se aprofundar. Não adianta só replicar o que eu tô falando, porque senão a gente não sai daqui hoje. Vai estar um assunto de Bíblia de profundidade, não sai daqui hoje. Mas Você vai ter que voltar aqui. Vamos falar disso, de Bíblia. Não. A gente não vai sair daqui hoje. Voltando aqui um instantinho. Ele falou... Não fala aquela palavra não, porque o Google, o YouTube, né? O YouTube. Não sei o que, vai banir. O YouTube briga. Por que, falando do 5G mais uma vez, por que você, às vezes, nós estamos conversando aqui, você já foi ao México, não sei o quê. Aí você chega em casa, aparece uma imagem, uma promoção de um turismo, uma viagem para o México, do nada. Como pode isso? O Google ouve tudo, cara. O Google ouve tudo. Isso aí é verdade, isso é verdade. Porque a tua assistente... O pessoal diz que o 5G, isso aí vai se agravar muito mais. Não, pô. O controle das pessoas vai aumentar muito mais. Não, cara. Porque não, é só tu desabilitar. É só tu desabilitar tua assistente, pô. Eu não sei. Então, por exemplo, você quer falar, tipo, no caso aqui, se eu falar OK Google, olha lá, ele apitou e abriu uma caixa aqui. Pra ele saber quando que eu falo OK Google, ele tem que estar ouvindo. Então ele tá ouvindo o tempo todo esperando eu falar um OK Google. Não apitou, só de raiva. Então, tipo, se você não quer que ele fique rastreando o que você sabe, você cancela. E, por exemplo, o sistema operacional ele tem facilidades que são dúbias, né? São duplas, acabam um pouco a tua privacidade. Por exemplo, todo mundo que tem celular, pelo menos Android, não tem um iPhone, não sei como é que funciona, por padrão, ele salva todas as localizações que você esteve. Todas. Então, por exemplo, uma vez roubaram meu carro, por exemplo, o cara levou meu celular junto, eu achei o meu carro porque ele levou o celular junto. Eu vi cada local que ele passou, por onde que ele tava. E isso habilitado o tempo todo.
né? Mas aí o Google também sabe aonde que você esteve, para onde que você foi, as lojas que você esteve. Aí você vai no Facebook, dá um check-in. Você vai no Facebook e adiciona uma pessoa. O Facebook, ele sabe. E a internet inteira, a internet toda, ela foi feita para vender. Então, eles aproveitam de todos os recursos para vender. Se o Google vê que você foi várias vezes numa biblioteca, como é que ele sabe que é biblioteca? Ele sabe porque as pessoas cadastram biblioteca no local. E você teve lá naquele lugar e ficou meia hora todo dia. Ele vai começar a te oferecer livro. Ele vai fazer uma triangulação ali. E na China é muito pior. Porque os sistemas lá são todos integrados porque não tem nenhuma barreira para proteger a privacidade. Então, mas dizem que até o nosso colesterol, né? O Google sabe. Não, colesterol acho que não. Se você fizer um exame de sangue e o laboratório tiver uma rede lá e tal, com seus dados armazenados... Não, só se ele botar sem senha, pô. Se ele botar sem senha na internet para quem quiser, não. O que tá atrás de uma senha, o Google não lê, pô. Inteligência artificial que a gente falou hoje aí. Já tá funcionando aí? Ô, Hugo, antes de entrar nesse negócio de inteligência artificial, o que vocês acham, André e Hugo? Você voltar aqui no Búzios Now, você é da Igreja Quadrangular, né? Que você falou. E vinha outro representante aqui de outra denominação, sim, com uma visão diferente, vocês debaterem... Umbanda. Não, pra mim é indiferente. Acho bacana. Pode ser da Igreja Católica, pode ser não. O que você acha? Vai ser bem dinâmico isso. Bom. Na verdade, não, debater assunto, né? Que é o que eu falo pro André, assim, eu fui buscar, né, uma coisa. Mas é o que eu falo, né, irmão? Brinco até nisso, assim, o Estado é laico. É laico. Mas não é ateu. Tá na nota de R$1, R$2, né? Sua nota de dinheiro tá aí, né? Deus seja louvado. Deus seja louvado. Pega qualquer nota de dinheiro, Deus seja louvado. Quer dizer, o Estado é laico, mas não é ateu. O grande problema é que hoje as pessoas não respeitam a religião dos outros. É isso. Se eu sou cristão, se o cara é espírita, se o cara é umbanda, beleza, eu vou me conviver bem com o cara. Se o cara tem a guia dele ali, vermelho e branco, tem gente que é isso. Não, sai de perto, não quero falar com esse cara. As pessoas são. É isso, preconceito. Eu, pra mim, não tem nada disso. Muito pelo contrário, quero conversar, entender. Mas você é um cristão da nova geração, pô. Porque o cristão antigo, ele acredita que, sei lá, é um orixá ou coisa do tipo, que é uma divindade, né, de outra religião, automaticamente ele acredita que é um demônio. Né? Eu já ouvi isso muitas vezes. Não tem uma conexão direta com a religião dele, até porque eu até vi um pastor, até tu me mostrou, né? Foi pastor falando que as religiões de matriz africana não tem relação nenhuma com o cristianismo, então você não pode dizer que é um demônio, tipo, porque não tem nenhuma relação. Se você quer saber corretamente o que é um orixá, você tem que perguntar pra alguém daquela religião específica. Isso aí, pra quem cultua aquela fé. Porque eu já ouvi, tive amigos, né, que eu fui um buscador, né, cara? Muita coisa. Eu tive amigos tinha um amigo meu que era da Umbanda. Eles falavam que eram padrões energéticos e não uma entidade específica. Mas isso era dentro da concepção dele. Mas eu tinha outras pessoas da própria Umbanda que falavam de outras coisas. Assim. Mas tem santos da Igreja Católica que tem os seus... sincretismo. Com os orixás. Sincretismo. E nos orixás tem Deus, né? Nosso Deus cristão que fala de Abraão, de Isaac e de Jacó. Tipo, lá na Umbanda tem um nome. É o Deus Todo-Poderoso. Abaixo dele tem o Deus da água doce, que é o Oxum. A outra é da água salgada, que é Iemanjá. Então é tipo, vai descendo o organograma deles ali. Entendeu? E a outra é da justiça, é o Xangô. Aí o outro é de não sei o que lá. Abaixo dele tem os outros, as entidades, não sei o que menores. É uma conversa que eu queria ter, porque eu realmente entendeu? não entendo. E aí porque a gente foi criado dentro da igreja, a maioria da população, né, do cristianismo, a gente entende um pouco, né, do cristianismo. Até às vezes eu com algumas ideias erradas sobre. Mas seria interessante saber como é que funciona uma religião de matriz africana, né? Acho que seria maneiro. Nós poderíamos trazer no programa que eu gostaria de saber, né? Eu não sei. Eu sei essa... Pra você que é mais fervoroso e acha que fica chateado com isso, não fique. É bom ter conhecimento sobre diversas culturas, né? Até porque essas religiões todas, elas surgiram dentro de um escopo de um país diferente, né?
com certeza. Então, sei lá, Mas- o judaísmo começou lá no povo de Israel, tal, o Você já- cristianismo se divulgou pelo mundo. E lá na África o pessoal tinha outras ideias, concepções que não tiveram acesso, né, ao cristianismo na época. Você se incomoda, então, não, né? Não, de trazer um jeito, representante de outro, jeito né? nenhum. Tá. Acho até interessante. Bom para as pessoas entenderem, né? Para justamente não ficarem. Eu não tenho essa. Nunca tive isso. Na verdade, tipo, intolerância com nada. Eu acho, Isso, que tem que conversar, acho que tem que para entender. E a pessoa vai explicar melhor. Que é isso que eu tô falando, tá brincando até esses termos, organograma deles ali, funcionamento dele, claro que não é isso. E aí tem os menores e tal, que eles fazem algumas coisas específicas, eu não sei, mas é isso. Agora, eu pegar pra falar que é isso, que é aquilo, eu não sei. O que eu posso falar é que é a fé que eu pratico. Sim, pode ser um budista também. Eu não tô dizendo, não sei nem pode, pode. qual é o segmento que vai vir. Eu aqui. gosto muito do budismo, cara, como filosofia. Não, A filosofia oriental é muito interessante. não uma religião. Eu fui a messiânica. Messiânica é oriental. E aí o Meixo Sama, o cara era de 1900 e pouquinho. E aí as pessoas oravam, tem a oração dele, o cara 1907, 1908, oração, imposição de mão, lá o Jorei Center e tal. Fui, frequentei muito tempo e tal. Mas era aquilo, era tipo ele, que era o nome dele lá, Meixo Sama e tal, tipo assim, mas era da década de... Assim, século XIX, o cara recente a parada. Aí você, se for pegar hinduísmo, se for pegar... Uhum. Meu Deus do céu, a história lá do elefante com o ratinho, e tem muita coisa. Tem Tinha muitos- algumas pessoas que acreditavam que a Terra ficava em cima de tartarugas, né? Tem. Tinha, sei lá, 3. Já viu essa? Tinha 3 tartarugas e O mundo. tava apoiado nas costas de uma tartaruga. O que faz o mundo girar é a busca do conhecimento, né? É isso aí, tem que buscar. Não são as respostas, são as perguntas. São. As perguntas. Então toda hora alguém acha alguma coisa e mexe com aquilo. Mas assim, Vamos tu que ter. tá lá no cristianismo, assim, né? Já tá fazendo parte de uma igreja assim. Lá fala sobre maçonaria também. O que vocês acham assim que é? Não fala. Aliás, toda hora eu tô interrompendo, né? Não, pode falar? Aliás, já pediram pra gente trazer, eu tô tocando nesse assunto porque você falou, Uhum. vai trazer um maçom aqui pra explicar o que é a maçonaria. Eu acho muito interessante, porque, sinceramente... de Eu verdade. sei que não é religião, né? Não, sim. Dizem sim. que não é religião. Não é religião. Dizem que não é religião, que inclusive quem tá lá, né, em tese tem que ter, ou é direcionado a ter uma religião, quer seja qualquer um. Mas a questão, eu tô falando, que as pessoas não. Eu não sei, mas tipo assim, as pessoas não têm a mínima noção. E aí fica essa brincadeira, ou sei lá o que, esse treco de história de bode. Bode, não sei o que, é coisa do demônio. E as pessoas ficam repetindo. Eu não falo nada disso porque eu não tenho propriedade nenhuma pra falar nada. Então, eu acho até que é. Bode, que tem Porque um no meio bode, evangélico que- tem bastante isso, que né? fala, não, mas é que fala, acha que é. Eu sinceramente, recuso realmente, assim, Cara, falar misturaram algo que isso eu não com entendo. política agora, recentemente. Muita coisa, fala. Né? Que botaram desenhos. Fala, o desenho, pega a foto lá do bode, da cabeça que é aquilo lá, o sangue, aí fala que é. Não fala, e bota lá, os caras vão pra lá, entendeu? Vai cultuar o bode, vai não sei o que, as pessoas não têm a mesma noção, entendeu? E Não, de repente é bom trazer um representante, o cara vai explicar, olha, a maçonaria é isso. Eu aquilo, conheci- isso, aquilo e tal. Eu conheci assim a vertente mística, né, aos 12 anos de idade, que eu pedi pro meu pai um livro de mágica, né? Eu queria aprender a fazer mágica. Bruxo. Não é mágica, truque de baralho, sabe qual é? Sei. Aí eu falei, pai, me dá ferro em ferro em quê? Diamante? Faz diamante Não, em casa? bronze, sei lá. É carvão, fazer carvão, Ah, diamante é em casa. alquimia. É Aí alquimia. eu falei, pai, me dá um livro de truque de mágica, né? Pra eu fazer truque de baralho, essas coisas assim. Aí meu pai veio com um livro de magia, cara. Assim, filosofia mágica, Eliphas de mesmo? Levi. Sério? Se vocês tiverem curiosidade, pesquisa Eliphas de O Levi. pai dele era o Gandalf. Dogmas. Meu pai me deu dogmas e rituais. Seus anéis, Dogmas e rituais de alta magia, cara. Eu lembro até hoje. Aí eu falei assim: caraca, pai, o que é isso aqui? Não tava escrito nada de truque de baralho. Aí eu comecei a ler, né, cara? E é um livro complicado. Assim, aí eu acabei pegando, pô, quem é esse cara? Aí eu comecei a ver outras coisas, comecei a ver os outros livros dele. Aí acabei indo pra outros lá, enfim. Mas a história, por exemplo, da maçonaria daquele bode lá, o Bafomé. Meu Deus do céu. Cara, o Bafomé, quem fez, né? Não tem nada a ver com maçonaria. Quem fez foi o Eliphas Levi, que é um desenho de uma esfinge, né? Porque diz ele, na versão dele lá do livro, que as pessoas antigamente, elas não tinham facilidade de papel, de lápis.
Então elas, para expressarem um conhecimento específico, elas faziam um desenho que tinha muitos significados. Então o braço tinha um significado, os seios de mulher tinha outro significado, a cabeça de bode tinha outro significado. Então dentro daquela imagem era como se fosse um contexto, né? Tinha um conhecimento escondido naquela imagem. Mas não era demônio, nada a ver, né? Até porque, assim, na minha concepção, o demônio deve ser lindo e maravilhoso, né? Porque ele era um anjo de Deus e era um dois ou mais, né? Brilhante lá, que também não tá escrito na Bíblia até onde eu sei, mas falam que ele era o acendedor de sóis, né? De Deus. Então não acho que seria um bode chifrudo, não tem nada a ver. E eu também li a respeito da questão do bode na maçonaria, que fala que era porque o bode expiatório, né? Que eles pegavam um maçom sei lá, numa inquisição, pegavam um cara, fala quem são seus amigos, ele não falava. Aí fala, pô, o cara é igual um bode expiatório, né? Ele leva a culpa com ele não... Então, mas eu acho, assim, conforme a gente vai lendo e estudando, não, isso aí. vai vendo que não tem conexão, mas ainda tem um preconceito, assim, absurdo, né? Tem muita coisa. Porque, tipo, ninguém sabe o que tá acontecendo lá dentro. Isso aí que ele fala. Aí eu falo assim, tá, cara, mas motoclube, eu participo de um motoclube. Pô, ninguém que não é membro vai na reunião do motoclube. Isso aí, não sabe. Será que também tá adorando bode lá, alguma coisa? Então todo grupo que tem assuntos que só cabem a eles o assunto, eles não expandem, né? Não, é isso aí. As pessoas se limitam a isso. Mas o Racine falou e tá dito. Queremos um representante da maçonaria pra... Não, eu não. Pediu. Mas aí o pedido é ordem. Trazer um representante da maçonaria pra ele falar sobre a maçonaria. Pediram também se tem alguém do não sei se é muçulmano ou islã, né? Pra falar também sobre isso, que eu não conheço. Eu também não conheço. Não, mas a gente acha, tem. Será? Tem. Búzios tem tudo. Búzios é Nárnia, tem tudo. Que você entra naquele armário de Nárnia que tem tudo. No armário, né? Nárnia. Búzios é Nárnia. Entra no armário e começa a nevar. O pessoal, o cachorro voando. O problema é quando sai do armário. Esse aqui tem de tudo aí, mas é interessante, eu acho muito saudável. Conversar, né? Respeitar as religiões que a pessoa faz. E também, cara, o objetivo do podcast é isso, é a gente ter uns assuntos que, pra você que tá indo de repente pro trânsito, tá voltando do trabalho, ou tá em casa, quer conhecer coisas interessantes que não tem uma conexão com a tua vida diária, né? Então, aí você ouve essa... Eu acho muito interessante, mano. De verdade. Se chamar aí, estamos aí. Eu acho muito, muito bacana. Poder falar de... religião, espiritualidade, busca. Rapaz, em Búzios, desculpa, tem lá na Caravelas, como é que é? Búzios Espiritualidade, lá na Praia de Caravelas, sabe o que é? Que tem um Buda lá? Não é Buda, tem, não é só Buda não. Lá tem vários retiros, naquela Praia de Caravela, naquele hotel. Tá. Galera que vai pra lá, que se reúne e que... Eu tava até vendo uns vídeos, tipo assim, de meditação, e não é budismo, não. E aí uma galera que vem de fora, alugam lá, fazem a roda deles de oração, de meditação, tem uns que fazem com yoga, faz o retiro deles, a parada na natureza, faz aquela trilha lá de caravelas e tal. É interessante, fica assim, cara, aí tem uma galera de budismo que aluga, que faz evento lá também, toda essa... aquele, como é o nome? Que chama com as pedras, com as espadas quentes, que faz com... Esqueci o nome. Que faz com as pedras quentes. De botar nas costas? Tem um que faz com energia, lance de pêndulo. Radiestesia. Isso aí. Pêndulo é radiestesia. Então, assim, tem tudo isso e tem música. Eu tô brincando de Nárnia, né? Tem música, poucas pessoas sabem. De repente tem gente que até curiosidade em saber o que é. Interessante, né? Conhecimento não ocupa espaço, né, irmão? Mas dizem que... Eu lembro que quando eu estudava essas coisas assim, tinha o problema da gente estar no Rio, né? Aqui perto de praia, porque é o sal, tipo o filme de fantasma, taca sal, o fantasma desintegra. Tem isso, então como a gente tá aqui na maresia, água salgada, o ectoplasma não consegue se formar. Por isso que, por exemplo, interiorzão, Minas, lugar que não tem praia, é onde tem aparição de entidade, de coisa. Tem isso também, né? Tem. Deve ter aí, Búzios. Racine tem um em casa, tá vendo? Tem? Disco voador? Que é no quintal dele. Mentira dele. Não sei, de repente tem. Ele falou que viu aí. Ele falou que viu. Ele falou?
Falou que viu disco voador. Acho que eu vi mesmo. Eu vi mesmo, agora que eu tenho, não. Isso é mentira. Você também falou que viu já? Caiu no quintal dele. Você falou que viu também. Não, eu vi um negócio lá que eu não sei o que é. Ele foi drone. abduzido. É Eu drone. vi, outra vi um OVNI, objeto voador não identificado. Que pode ser até um balão, qualquer Pode coisa, ser uma pipa. Não, mas é não identificado. Um drone, né? Acho que é um drone. Um drone. Deve ser Você uma mexe pipa muito com com você, gosta de rabiola drone? de amor. Dizem que esse balão que os Estados Unidos explodiu, esses balões, recentemente, deu no mundo inteiro, que eram os balões Sei. da China, acho que eram os balões da faculdade, né? Lá no próprio Estados Unidos. Meteorologia, era um balão meteorológico. Eles acharam que era da China? Não, o mundo todo divulgou que era da China. Apareceu a imagem um avião derrubando, explodindo os balões. Eu Rapaz, vi essa aí. tem E uma era parada- americano, era da universidade. Você me lembrou um negócio Sei lá que da aconteceu onde. lá nos Estados Unidos. Você Balão pode, meteorológico. pode pesquisar. Uma galera fez um estudo, pegou uma cidade, em beira de praia, e à noite eles iam lá e marcaram a terra toda lá da areia da praia, assim, como fosse uns discos. Alguém pousou lá. Pousou lá. Marcou aquela parada toda, né, à noite. Os pezinhos da Pezinho, fizeram da nave, fizeram tudo lá. Estudaram lá as marés e tal, fizeram. Cara, essa parada é interessantíssima, pra tu ver como é que o povo viaja. E aí na manhã seguinte já começou a bafar na cidade e tal, não sei o que, peripéria, que é romaria aquilo, danada. começou aquela confusão e tal. E os próprios caras que estavam lá pesquisando e tal. O que era isso que aconteceu? Meu irmão, e daqui a pouco eles mesmo já botaram a equipe de jornalismo dele, já trouxeram, mas já temos notícia, gravaram mesmo o que aconteceu aqui. Aí teve doido falando, meu irmão. Realmente eu vi, eu senti um calor, tava tão quente aqui, veio uma nave, eu senti uma luz, é mesmo? Como é que foi isso? Mas a luz, já foi muito rápido. E depois ela desceu, e depois sumiu as marcas todas aí. Aí o meu filho viu, ele tava na praia, viu, os bichinhos, rapaz. Teve tanto depoimento de bicho que teve nego que viu, não sei o que, saiu da água, tem um falando, saiu da água, mano. Aí subiu aquela onda assim, eu já tinha tomado uns negocinhos, o cara falei, cara, fez tipo um documentário, uma parada assim, bicho, a parada montada do zero, Não tem montada. como segurar esse troço. Né? Tem nada, aí a galera falando, ele dando depoimento, e falando, eu senti energia, avermelhada né? assim, né? Que o calor É. marcou um pouquinho. O telhado da minha casa tremeu todinho nessa madrugada. Agora que tremeu casa. E o cara entrevistando sério, mas como é que tremeu? Muita coisa, meu filho. Não, é verdade. No Brasil tem aquele ET Bilu. Tem o ET Bilu aqui no Brasil, não tem? Eu falo até, pô, isso aí. Aí, Pode falar. já viu o ET Bilu fica lá no meio do mato lá? Busquem conhecimento. E eu acho mais engraçado a galera que falar que viu, que ouviu, que meu filho, que o cachorro. Meu cachorro não parou de latir essa madrugada toda. achei estranho aquilo. A gente que apareceu com um pedaço de coisa. Aqui, ó, um pedaço do seu. Confuso da nave. Teve um vídeo do autópsia de um ET. Você já viu? Já. Não, foi de Roswell? Não. Pô, erroso, aquele cinza. Teve o cinza, teve a Meio top. chiadão, VHS. Preto e branco, teve, uma imagem assim, Pô, aquilo... O que você acha? Aquilo tomou o mundo inteiro, né? mas até hoje, Tinha, aparece um relógio assim. Foi tal hora, tá vendo? Área Tem a ver 51, Fala, irmão. Teve ET de Varginha também. Tem, de Varginha, como é que vai saber, irmão? Varginha tem provas, né? Escrita de militar. Tem Ah, gente. mas militarmente também. Aí eu não sei. Você Eu tá, sei, ele que falou. Foi eu, não falei nada, nem eu, nem o Hugo. Falamos. Foi ele que falou. Ué, cara, qualquer ser humano mente, pô. Não, Porque eu essa, não sei eu, de sei nada. que, eu sei que eu nunca vi nada. Agora, os estudos da galera falando que viu, que tremeu o céu, é aquilo, né? De cada um. É a mesma coisa que o cara anda com a pedra no Eu bolso sei e lá, acredita cara, que eu tem fé acho- na pedra, que a pedra vai curar ele. Ele cultou aquilo mas ali. cura, Quem sou eu mas- pra falar aqui? Mas cura. Então, Existe cientificamente tal defeito isso- placebo. Né? é isso aí. O cara toma farinha achando que não e cura. Então, é isso aí. Você anda com a pedra no bolso, tá dizendo que tá curando, agora tá acreditando, tá curando, tá bom. Mas, cara, eu acho o seguinte: tem muita gente que não acredita. A pessoa só ganha dinheiro. Por exemplo, é que nem aquele movimento de terra plana. Eu não acredito que o cara acredita. O cabeça do negócio. O cabeça. Tem gente que de fato acredita, Tem. porque tem Pior que uma tem. concepção bíblica, coisa Pior e que tal. tem, pá, e o cara realmente acredita. É. Mas Incrível, o cara mas- que é o cabeça da parada, eu duvido que ele Não. acredita. Não, Ele faz aquilo ali pra ganhar dinheiro. Claro, Aí ele vende claro. livro, faz reunião. E tipo assim, existe uma parada que é muito, muito fácil de você manipular as pessoas. É você criar um inimigo invisível, né? Então os caras começam a falar, estão te enganando. Os globalistas estão te enganando.
tem o governo está indo contra você. A nova ordem, né? A nova ordem mundial. A nova ordem que já tem 1000 anos. A nova ordem. A nova ordem mundial, os Illuminati, os maçons, não sei o que. Isso aí, isso aí. O cara cria, aí. cria uma parada que era quando eu tava na igreja, tal das batalhas espiritual. Não, tem uma batalha espiritual, o anjo tá vindo com uma bandeja de prata na mão, que não sei o que. E o pessoal, ó! Então, tipo assim, quando você cria um inimigo, as pessoas se unem pelo inimigo em comum, né? Contra ele. Então, tipo assim, o cara vai e cria uma teoria de conspiração bizarra, né? E depois ele fala que tem um inimigo. Pá. Tu pode ver que toda parada tem um inimigo. E outra, assim, voltando em assuntos polêmicos, né? Uma parada que eu tinha muito problema de aceitar era que Deus tinha inimigo. Como tem até hoje, né? O fulano, o inimigo de Deus, que eu não quero falar o nome. Fulano é inimigo de Deus. Eu falei, cara, como é que Deus tem inimigo? O cara é onipotente. Ele estala o dedo, explode, né? Onisciente, onipresente. Pô, mas tem um inimigo? Né? Eu sempre achei que o inimigo era da humanidade, né? Então, isso aí era bom no próximo episódio. Vinha o Hugo aqui com... Tá bom, mas enfim, vou falar da Terra plana então, já que você quer falar. Aqui o inimigo é o famoso, o sete pele, mochila de criança, teco gelado. O cara... ele é inimigo, de Deus não é. Mas eu duvido que o cara acredita que a Terra é plana mesmo. Ele faz aquilo ali pra ganhar dinheiro. Da mesma forma que tem ufólogo aí, que ele não acredita, cara. Ele sabe que é balão meteorológico, ele filma. Caiu uma nave espacial lá em Magé, tu viu esse negócio? Não, filho. Ficar noticiário que caiu lá em Magé, um disco voador, não sei o que, negócio andou pela internet. E pessoal lá o pessoal tava vendendo um disco voadorzinho assim, ó, num troféuzinho assim, com um disco voador. Já vira comércio, né? O cara começa a vender, mano. Você me lembrou um negócio que eu só pra concluir, tá vendo esse livro aqui, irmão? Esse livro aqui tem um conto. Tem um conto, né? Minha vida, da minha avó com as minhas irmãs. Vou resumir assim qual é o conto, porque tem essa a ligação que você tá falando. Eu era pequeno, fui no aniversário de criança, 10, 12, da bruxinha, conta da bruxinha. Eu devia ter uns 12, 14 anos, sei lá. Eu fui no aniversário de criança na rua e o tema do aniversário da menina era de Halloween, né? Giovana. Aí o tema era esse e tal. E aí, no final da festa, a gente ganhou as paradinhas, os brinquedos, as bolinhas, tudo roxo. Aquele negócio, tal. Rapaz, eu lembro como se fosse hoje. Tá aí nesse conto aí. Eu ganhei uma caneta, tinha umas canetas de borracha. E na caneta, antigamente, não sei se tem isso aí no lápis, na ponta, tinha aquele ponta de... apontador. Apontador, só que ele vinha na ponta dele, assim, os desenhos. Hoje em dia deve ser, sei lá, de Teletubbies, sei lá o que é usa hoje em dia. Mas como o tema era da festinha da criança de Halloween, aí era uma bruxinha, na ponta do lápis, assim, da caneta. E aí, os doces e tal, parada, tal. E eu ficava lá, sentado na cadeira, lá, estudando lá, tal, e usava esse lápis, essa caneta. E ficava lá, estudando lá, direto, tal. Aí um dia, cara, eu lembro, assim, quando eu escrevi isso, foi tipo uma catarse, me voava assim, uma vez só. Eu, cara, escrevendo a canetinha, aí fechando o olho, matemática, assim, eu lembro se eu fiz assim, zup. Aí quando eu olhei, a parada sumiu, tava na ponta, que era a parada. Cadê a parada? E aí, na sala de casa, eu fiquei olhando, procurando, não achei a parada, que era a cabeça de uma bruxinha Rapaz. Eu não achei a parada. Aí fiquei cucado com aquilo, perguntei, varreu a casa, não limpou, não achou. Aí, é um mistério. Devia ter isso, uns 12, 13 anos no máximo, 14 anos. Aí fui pra escola, na manhã seguinte tal, aí estudava de manhã. Quando eu voltei à tarde, minha avó nessa época morava já com a gente, no final de vida, assim, dela, morou uns anos com a gente. Aí, rapaz, eu entro assim no meu quintal assim, não vejo minha mãe, não vejo ninguém, não tinha ninguém em casa, minhas irmãs não tá ninguém em casa. E aí, um vazio, eu fui andando pelo corredor assim, tava, cadê? Eu ouço lá atrás, no quintal, lá nos fundos, assim, ó, lá nos fundos. Eu cheio de fome, né? Meio-dia, fui andando pra cozinha, a cozinha lá no fundo, lá de casa, corredor, os quartos vazios e tal. Aí eu olhei, cara, assim, minha avó sentada numa roda, minhas irmãs assim, com uma parada no meio, umas erras batendo lá, tocando fogo, orando e tal. Quando elas me viram, minha avó, sai aqui, alguém, sai aqui. Eu saí, brother, que isso, meu irmão? Aí dei a volta, fui lá pelo quintal, fiquei olhando pelo muro, né? Olhando, meu irmão, espiando assim, era um ritual que minha avó tava fazendo. Zoou, pra queimar a cabeça da bruxa. Não dava pra ver o que era. Era fazendo minhas irmãs e tal, aí me viram, eu voltei, aí entrei, aí fui almoçar. Aí quando eles acabaram lá o que tinham que fazer, aí no almoço e tal, minha irmã chorando, a outra e tal, não sei o quê.
Aí minha avó, meu filho, quando eu falar pra você não tá junto com isso, não entra, não faz, você não fica perto não, é energia e tal, mas o que era e tal, não sei o que, eu não sabia, fiquei, não, é uma coisa aí que fizeram pra sua irmã, pra minha irmã, Janete, fizeram pra ela. Aí eu acabei de almoçar, fiquei encucado, né, não, vó, tá bom, não mexe naquilo lá não, eu vou tá pegando fogo, tá no conto aí. Aí, meu, não aguentei, né, quando eu acabei de almoçar e tal, fiquei quietinho, fui lá ver televisão, quando ela entrava pro quarto, eu dei a volta e fui lá, peguei o bichinho derretido lá atrás. Quando eu olhei, falei, meu Deus, a minha bruxinha do meu lápis. A bruxinha do meu lápis. Voltei com aquilo na mão lá pra dentro. Ô, vó, você... Vó, isso que é isso? Você solta isso? Você acaba beber com cabo de arruda, negócio de arruda, atacando não sei o que, meu irmão sal grosso. Isso é trabalho de voodoo que fizeram pra tua irmã. Aí veio me contar a história. Isso foi a chefe vó. Eu, pra eu explicar. Isso tava atrás, na sala assim, ó, a parede assim, tinham vários quadros, né? Tinha um quadro da mãe do meu pai, cara. Minha avó falecida há muitos e muitos anos. Eu nem conheci. Irmão, a parada, resumo da história, a parada fez assim, ó. Quando caiu, depois eu fui descobrir que ela me falaram. Não, essa bruxa tava atrás do quadro da mãe do seu pai e é idêntica a Janete. E ela tem uma inimiga dela aqui no bairro, a Rosana, não sei o que lá, que fez um trabalho de macumba. Eu, vó, mas que é isso? Tava atrás do quadro. E minhas irmãs descobriram, eu falei, não, mas isso aqui é da boneca do negócio do meu lápis que sumiu do aniversário da menina. Minhas irmãs rindo. Que é isso, irmã? Achou que fizeram um voodoo, um trabalho, uma bruxa que fez pra ela o negócio. É o que eu tô te falando. Vai dizer que não, né? E aí, se eu não tô lá, se eu não ver, se eu não sei. Aí a pessoa acredita. E como tem muita coisa de macumba que a pessoa, o trabalho que foi feito pra você, a pessoa acredita, são coisas que não... Que é esse caso, esse conto foi muito real, muito divertido essa parte assim. Até hoje, família. Cara, tem muitas crendices, né? Eu tenho umas histórias muito engraçadas assim também. Fizeram um voodoo pra você que tava atrás. Realmente, assim, cara. Mas como que tu fez pra fazer o negócio ficar atrás de um quadro? Então, eu tava com a caneta aqui, imagina aqui. Eu tava assim, voou. Na hora que tu... A parada caiu lá. Você tava olhando Aí foi bruxaria, pô. Eu tava mexendo um lápis assim, tipo assim, eu não lembro. A parada, aí eu fazendo assim. Mas aí foi bruxaria mesmo. Olha a proporção que tomou. Não, aí minha irmã olhar, falou que a cara da bruxinha era igual a ela. Não, até os olhos azuis, o óculos. Eu falei, pô, pelo amor de Deus. Eu com 13, eu falei, pô, pelo amor de Deus. Cara, teve um aniversário de criança aqui, eu não sei se foi no México ou no Brasil. Na época de Halloween, tinha fantasia de Halloween no festa. Vocês sabem o que é? Não, eu não sei não. Aí fizeram um vídeo, aí passou alguém vestido, sei lá de quê, um humanoide, sei lá de quê. E aí fizeram um vídeo do parabéns, do balão e tal, e passa a criança fantasiada, tá? Porque era fantasia mesmo. Meu irmão, o vídeo vazou no mundo inteiro. Aí o pessoal colocou, né, aquele, vejam que estranho. Meu Deus, o que é isso? Aí o monstrinho correndo, né? Ele passa rápido. Porra, meu irmão. Mas bilhões de visualizações. Mas é isso aí. De gente falando que eles estavam invadindo, que eles estavam na América do Sul, que eles já tinham chegado, de regozija, não sei, cara. E era uma festa de aniversário. Cara, é inacreditável, cara. Inacreditável. Mas acontece, mano. Eu acho que a experiência sobrenatural, resumindo, eu quero viver, que eu quero eu mesmo buscar, eu ler, eu entender e eu sozinho buscar pra não te falar, não sei quem, que profeta, que profetada, que não sei o que. Não, quero viver, quero eu mesmo buscar ter a experiência, sentir, ver. E aí é o que diz a palavra, assim, me aproximar, pra Deus se aproximar, então eu conseguir realmente viver a experiência. Não que falaram, que não sei o que essa história toda aí. Que o ET que fizeram um trabalho, que tem um voodoo, que tem não sei o que, que não sei o que é energia, que... pessoas têm pavor, né, cara? Na África tem muito, né, esse lance de bonequinho. Tem. Boneco galera... de voodoo. Boneco de voodoo. Tem muito. E a galera aqui fica fetiche, muito... né? Tem muito. Eu acho que... Tem um desenho do Walt Disney, A Princesa e o Sapo, que tem o desenho todo esse lance de voodoo, de fetiche, de magia. Tem muito que eles falam que... Do Walt Disney. Eu lembro... Subliminado de desenho, né? Não vou contar isso, não. Tem um lance subliminal de desenho que eles falam, né? Agora, antigamente, virar o disco, né? Disco da Xuxa, ouviu o contrário? Girar, que era o Sete Pele que falava. O Sinteco gelado. O disco girou, joga os outros. E você estava te pegando.
Eu pequeno, era um pavor. Não vira esse disco da Xuxa, ao contrário. Você vai ver o demônio. Eu falei, que isso, bro? Não tem um sinal vindo do espaço também que Tem o muita- pessoal... Pai, Não tem, gente. Qual é o... Tem muita ignorância Qual é mesmo. o país aí que Tem tá muita 24 horas por dia tentando entender um sinal que tá chegando aí? Não sei de onde. Eu vi um papo É desse. assim, eu sei eu que- agora que estão lá, em vigília, aquela. Tá doido, cara. Tem. A galera tenta entender o que tá acontecendo, o som, fala que. Isso sempre foi assim, né? Antigamente já era assim, hoje em dia, agora, com a internet. Meu Deus. Uma base onde tem um telescópio, não sei de quê. Cara, hoje em dia, com a Mas internet. tem coisa que acontece que é sinistra, cara. Eu lembro que lá na roça, o pessoal pegava cabeça de boi, aquela ossada, botava em cima do muro, que era pra espantar a inveja. Já viu isso? Ah, não, isso aí é. Põe aquela cabeça de boi assim em cima do muro, que a pessoa olha Ah, tinha muita pra coisa afastar a assim. inveja. Tipo carranca? Plantava, tipo carranca. Plantava pimenteira, Como é que fala? porque tinha que ter um cachorro preto também, porque o cachorro preto absorve a energia do mal, assim. Não pode deixar o chinelo virado, né? Minha mãe, quando ela brigava comigo, ela virava o chinelo todo de casa. É. Aí ela falava, você quer que sua mãe morra? Aí ela virava o chinelo todinho de casa, eu ia desvirando, não, mãe, não morre não. É, superstição, é isso aí. Santa Catarina não tem muito isso até hoje. Cara, minha mãe fazia muito isso. O pessoal fazia muita parada disso aí, que não pode, botava a planta, como é que é? Espada de não sei o que atrás, a pimenteira pra não sei o que. Bota a vassoura atrás da porta pra pessoa ir embora. É, como dizia na minha terra, assim, como é que dizia na minha terra? Quem não aguenta com mandiga não carrega pra atuar. Tá, amor, tem que ver aí, você não mexe com isso não. Eu, meu irmão, Cara, nunca acreditei nada disso. Eu vi uma há pouco tempo, o cara falou assim, esse cara é foda, rapaz, ele toma leite com manga. É isso aí, é isso aí. Vai, mano. É isso Não, aí. assim, É brabo, o cara é brabo. Não, o cara é brabo. E ninguém quis estudar nunca isso aí. O cara que fala um negócio desse vai repetindo. E é isso, estamos em 2023, a parada vai repetindo. As paradas de antigamente, a galera não. Ninguém quer pegar, estudar, se aprofundar em nada. Eu acho. Sabe uma parada aí do algoritmo novo aí que tá dizendo que vai cada vez menos agora vai ter legenda texto, né? Por quê? Porque tá tudo. Já tá migrando muito tempo pro vídeo. E os vídeos agora curtos, entendeu? Então, na verdade, tipo assim, porque. Por exemplo, você escrever, postar uma foto, um vídeo, uma parada e meter uma legenda grandona, você tá entendendo que as pessoas não estavam mais lendo aquilo. Ah, assim. Não estavam mais lendo. Então, se não estavam mais lendo, eu vou tipo assim, não. Então agora. Foi aí que começou esse lance de Reels, de parada mais rápida, porque nego não tá lendo mais. Então você não lê nada, tipo assim, pra que tu vai botar um campo de legenda gigante pro cara escrever o quê? Esse nego não vai ler nada. Então mete vídeo. Aí começou a onda de só. Aí o vídeo curto. O TikTok a onda é essa. É o conhecimento raso. Eu tô falando, passa aqui 30 segundos, vê um videozinho, vê um assim, isso aqui. Eu acho muito doido. Muito doido. Vai, fala você. Você não viu no WhatsApp, rapaz? Às vezes eu... BDS é bom dia, né? Bom dia. Mas aí que tá. Isso aí. BDSM é outra coisa. Não, é BD, bom dia. Sei lá. E aí o cara bota um emoji, né? Um cara... Uma mão mas- assim. Pronto, acabou a conversa, mano. Não é? E tem a galera agora que tá se formando nessa Bom essa dia pra faculdade. Você também, ficar com Deus. Mas Tem a faculdade nova que o pessoal tá fazendo, tá se formando rápido agora, que é a Meta WhatsApp. Se forma, pega lá e diz que se informa tudo, ele estuda pelo WhatsApp. A faculdade dele é Meta essa. University. É, isso aí, Meta University. University. Acabou, tô aqui, meu irmão, o WhatsApp, o cara se informa por ali, meu irmão. Acabou a história. Mas, não cara, quero- eu acho que isso é uma coisa natural que a gente já tá passando há muito tempo, até antes dessa questão de internet. Eu lembro que, assim, eu tenho uma alma, eu tenho uma alma artística, apesar de não ter habilidades artísticas. Eu tenho uma alma artística, mas não tenho habilidades artísticas. Entendeu? Não. Mas, mais uma coisa que eu vi, assim, eu tinha várias discussões, né? Vocês dois que são artistas genuínos. Tem que fazer um quadro aí dele aí, Me pô. tirem botar aqui. É. Me tirem uma dúvida, assim. Minha visão de arte é o seguinte: não é só causar algum tipo de sentimento. Ela tem que ter alguma técnica envolvida. Então, pra mim, é a técnica somada a um bom gosto do indivíduo que causa um sentimento. Né? Mas eu já vi há muito tempo o seguinte: o cara pega uma pedra, que é a tal da arte contemporânea. O cara tem lá The Rock. Foi uma pedra, o cara não esculpiu, não fez nada. A pedra é a arte. O cara pega um monte de lata, põe areia dentro, Massa, bota. e pronto, é arte. Assim, uma escultura de gelo tem algo mais. Né? É um negócio que vai se acabar daqui a pouco. O cara fez um passarinho de gelo, o passarinho derrete. E aquilo é a arte.
assim, a minha concepção, arte deveria ter alguma técnica, né? Algum nível de dificuldade pra se fazer e gerar um sentimento. Mas, que nem teve um museu, parece que eu lembro da notícia que o cara esqueceu um óculos dele num canto, assim, numa quina. Já viu isso? O cara esqueceu o óculos dele numa quina e todo mundo parou e ficou olhando o óculos e ficou, nossa, que coisa estupenda, isso aí significa a modernidade de hoje, não sei o quê, e criou teorias. Isso aí, cria teoria, mas é ponto de aquela vista. História da novela, a novela já antiga, que tinha um macaco que ele jogava um monte de cor na tela e era arte. Então agora também tem, assim, inteligência artificial que com base no que você escreveu, ela faz um quadro. Fala assim, eu quero um cavalo com cabeça de gente que seja astronauta. Ele vai e desenha pra tu. Isso é arte? Boa pergunta. Porque tem uma técnica envolvida, né? Porque o cara desenvolveu ali uma instrução pro sistema. André, eu vou te falar a verdade, irmão. Eu acho Como que diz do outro lado, do ponto de vista do mar, quem balança é a areia da praia, né? Eu acho que a arte. A arte, ela sempre passou por várias. Se pegar agora períodos, né? Pegar agora a inteligência artificial aí, que a gente tá falando agora aí do chat. GPT. GPT fala assim, ó. Abre agora aí, ó. Poesia gótica. Ele vai fazer uma poesia gótica agora. Não, ele fala poesia gótica sobre um podcast chamado Búzios Now. Isso, ele faz a poesia. Ele faz a poesia. E aí eu te pergunto, a arte fala assim, ó. Inicial de processo de uso capião. Dizem que ele faz mesmo. As altas cortes já tem robô dando sentença e tal. Isso aí, tipo assim, em que nível que vai chegar essa parada? E aí, então, como é que vai ser a educação? Como é que as profissões? É isso aí. Então, não teve assim o expressionismo, ilusionismo, não sei o quê. Ilusionismo? Não, eu acho que isso aí, na verdade, não... Natureza morta. Hoje em dia tem o... Já imaginou o direito todo com inteligência artificial? Acabou o juiz, acabou o promotor, acabou tudo. Aí. Acabou de volta. Aí é com racinho, acabou. Não precisa mais? Mas tem muito desenho que vocês fazem, artes gráficas que chamam, né? Do NFT? Eu não sei o nome técnico. Vocês vão montando... Isso aqui, por exemplo. Atualmente seria uma arte. No século XIII não tinha isso, mas hoje, em função do material que você tem para trabalhar, é uma arte. É uma arte digital. Bonito. Será que o cara chegaria... Não é a mesma coisa que o cara que pintou a Capela Sistina, né? Ele não tinha esse recurso aí. Hoje a gente chama de arte, né? Isso é uma arte. Arte gráfica. Será que o cara arte lá digital, que pintava, né? Ele olhava pra isso aí, você fazendo no computador e falava, não tem arte aí, não? O cara nas cavernas, né? Tá a mão na pedra, isso não é isso? Mas que é tudo tempo, senão fica anacrônico, né? E não fica fora de tempo, realmente, assim, da época lá, quando o cara fazia lá no lance barroco, como que era a arte, agora, se eu for pegar pra agora... Que faz a estátua, né? Isso agora, os caras não tá imprimindo aí órgão, imprime um rim, eu vi uma fábrica que tá fazendo carne, né? Material? Tá fazendo carne de peixe. Vai multiplicando as células assim. Isso aí que tá virando negócio. E daqui a pouco a medicina vai ser o quê? Mas aí já é bio, eu não sei de que, não? Já meteu... Sei lá. Eu não entendo. Então, estamos... que hoje em dia, quando você chega no médico, você já chega com... Não, Você já pede o remédio, né? Vocês estão brincando de Deus, né? Chega no médico aqui, eu tô com isso aqui, irmão. Criando vinho. Já mostra pro cara o que eu tenho, o que eu não tenho, o remédio que eu tenho que tomar é esse, dá a receita, é o médico. Nem precisa disso, né? O advogado também. Tu manda imprimir em casa, também. A gente já chega com a eu quero que faça assim. Já chega, é isso aí, o cara já chega... Aqui, ó, tem que fazer uma adjudicação compulsória, porque... É mesmo? Não, já pesquisei, tá tudo certinho aqui. Já montei nisso. Rapaz, tá só tirar o B, rapaz. Uma ênfase no precedente, porque... A gente tem que fazer um programa específico com um tema, assim, né? Tipo, modernidades. Eu acho que daqui a 50 anos, irmão, vai estar um negócio muito doido. Já vai estar daqui a 5, acho. É cada vez mais rápido, né? Então, gente, assim, a gente... coisa mais, há quem diga que a coisa mais importante do mundo... da existência do ser humano é o tempo. Tudo gira em torno do tempo. É verdade. E prova lá direitinho por quê. O único ativo que a gente não pode comprar, né, irmão? É verdade. Não sei. Pode comprar o dos outros. Não pode comprar tempo? Não sei. Você compraria tempo pra voltar quando você tinha 10 anos de idade, 15?
Não sei. Você faz assim, ó, meu irmão, tem uma eu parada aqui que comprava você na hora. toma, que você pode voltar. Na hora. Pra você voltar quando você tinha 14, você voltar 30 anos, essa cápsula aqui, você quer tomar? Te vendo ela aí. Na hora. Você gostaria de voltar no tempo? Porra, Não sei, cara. eu gostaria. Não sei o estrago que isso faz depois, não sei. E tu votaria, né? Eu na hora, sem pensar. Essa pílula aqui da imortalidade. Também outra que eu ia tomar Aí também. isso é um problema mais... Hã? Isso é mais grave. Isso é mais... Tomava os dois. Tomava? É. Você não quer mexer com o tempo, não. Se tem uma pílula pra tu ficar imortal, vai ter outra pra tu morrer também, pô. É, Na hora que tu cansar, tu toma uma pra morrer. tem estudo, né? Então, depois dessa reflexão aí, acho que nosso programa já tá diversificando muito os assuntos. É bom demais, esse bom foi o demais. maior né? episódio até Acho que agora. até agora é o maior episódio. E, tipo Foi um assim, dos mais legais. pra gente eu conversar, dá pra expandir muitos assuntos aí. Mas a gente quer deixar um pouquinho de assunto também pro Hugo voltar aí, né? Quando ele terminar o livro dele. É, o segundo. E também aqui é o 6º episódio, mas a gente ainda tá aprendendo, né, Racine? Essa marca sempre, de cerezê é outra, né? De... né? Isso aí é Não, essa é outra. champanhe norueguês. É, tá tudo bem diferenciado aqui hoje. Tá Então, realmente muito legal. então, tipo, acho que a gente também tá aprendendo nesse processo aí e a gente vai ter que começar a anotar os temas, assim, né? Acho que a gente divagou pra caramba, né? Não que não seja legal, achei legal, mas não sei se o pessoal assistindo vai ser tão legal. Eu acho que vai. Mas vamos arriscar. Porque toda vez que eu falei que não foi legal, deu uma visualização pra caraca. É verdade. Hoje que eu tô achando legal, imagina. Teve... Vários assuntos, né? E se tu for parar pra pensar, assim, dá pra ver no Analytics lá, que quem vê o nosso podcast é o pessoal de Búzios mesmo. É Búzios, Maria Joaquina, algumas pessoas de Cabo Frio. Então, quando tu analisa ali, tu vê que Búzios tem quantos habitantes? 40 mil? É, 30 e pouco, 40 mil habitantes. Desses, quantos usam internet, né? YouTube, vê vídeo. Uns 20. Aí, se tu for parar pra analisar, a gente tem 10% da população vendo nossos programas. Aqui de Búzios. Qual o nome daquele filósofo que tá sempre... Mário Sérgio Cortella? Pensou se ele pudesse vir aqui? Porque é um cara que cobra caro, né? É, ele mas... aqui, você, Não, mas- ele aqui. Mas podcast não se cobra, não. Pô. Não, mas ele esse é bom demais. Eu gosto muito. Legal, né? Eu Eu gosto leio, dele gosto dele. Isso é bom. Você- o jeito dele Ele acabou com a minha vida com aquele livro dele, Qual a Tua Obra? esse cara... Ele Se você diz bom dia, É, você já está dizendo que aquele dia vai ser bom. isso aí. E como é que você sabe que esse dia vai ser bom? Você não pode afirmar. Como você sabe que vai ser diferente, meu? Você já impôs uma coisa. Eu sou eu, você é você, macaco, é um bicho. Muito bom, né, cara? Mas ele vai é isso aí. Ele é muito ponto bom. de vista, empiricamente, se formos analisar o que ocorre, e vai se aprofundando. O que eu gosto é que ele simplifica a filosofia. Né? Simplifica. leva para as massas. Pensou, outro cara inteligente também, Danilo Gentili, né? Cara, deve ser muito legal bater um papo com aquele cara. Traz aí, pô. Ah, Espera tá. aí, bate papo. Mandar com ele. mensagem pra ele. Mas tem que só falar do café, da parada d'água gelada. Danilo Gentili, aqui tem água, tem café. Com gás, sem gás, Tem gelada. café com gás sem gás. Amendoinzinho, meu irmão. Búzios. Que tem de tudo, tem Deve de ser tudo. muito bom. Búzios. Quem sabe, né? Um dia. Com Um deles dois. Bom. Então vamos às considerações finais aí do programa, Isso aí. que já deu 2 horas aí, eu acho que já tá Vamos ser breve. confortável. Vamos ser breve em função da hora, tá? Não, ser breve nada, fala o que quiser aí. Considerações finais de 3 horas. pô. Pode ser, por que não? Então aí, considerações finais aí do Hugo, nosso visitante, convidado, amigo. Vai lá, Hugão. Dá Deu uma um show aí consideração. sobre religião, sobre poesia, sobre arte. Considerações finais de sua pessoa para o público buziano. Público buziano. E mundial, né? Na verdade, agradecer. Primeiro, falar mesmo, isso aqui ficou muito legal. Ficou muito bonito. Ficou muito agradável. Não sei se também que o André, muita já intimidade há muito tempo, mas também conversando com você hoje. Acho que isso aqui realmente vai tomar uma proporção muito grande. Acho que as pessoas precisam conhecer pessoas, ideias. Tá falando aqui sobre religião, trazer outras religiões, trazer pessoas para debaterem assuntos. Acho que a gente carece mesmo disso, de ter profundidade e que, sim, minha ideia é realmente, assim, terminando já o segundo livro,
manobras e a gente voltar aqui pra bater outro papo. Que aí já é uma outra pegada, né? Que é voltar com um livro que, assim, esse termina realmente no fim, no caso da morte, e o outro livro é tipo do nascimento. Outra temporada, né? É a temporada do nascimento. Aqui é onde morre e ali onde... Na questão, Renasce. Renasce No batismo. Exato. Ah, garoto. É Legal. isso. E agradecer, muito legal mesmo. Considerações finais, Racine. Hugo, muito obrigado por ter vindo. Obrigado Isso. mesmo. Eu espero que você retorne aqui o mais rápido possível. É aí. E obrigado aos nossos parceiros, né? Mais uma vez. Obrigado a todo mundo que está curtindo aí o programa. Dá seu like, se inscreva no canal para receber as notificações. Clica no sininho. Clica no sininho, Compartilha isso aí. compartilha, visualiza o sino, o like e clica na compartilhação, não é isso? Compartilhamento. Faz isso aí que dá uma moral pra gente. Vamos lá. Segue lá a Manobra das Palavras. E segue lá no Instagram lá, ó. Valeu, gente. A gente tá Isso, encerrando aí isso por aí. hoje. Obrigado aí pela companhia esse tempo todo aí. Não se esqueçam aí, que segundo o Racine falou, clica aí no sininho, se inscreve no canal, senão recebe um processo aí. E temos um religioso aqui que pode fazer orações contra a sua saúde. São Por cinco favor. coisas. Então valeu, gente. Obrigadão. Peraí. São 5 coisas, gente. É o sininho, é o compartilhar. 3, se inscrever no canal. Me ajuda aí, Hugo. Caraca, já deu, já... Compartilhar, Não, Sininho. compartilhar eu já falei, cara. curtir, seguir, compartilhar. Manda pros amigos no Instagram. Seguir. E 4. Notificação. Reco, puruca, azeitona, digão, nego, cabeça, catarro, tudo Que junto. isso? O cara é uma fera, mano. Tá doido. Valeu!